A Bandeirantes, Leandro Bolle está registrado no comando. Fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande forte abraço para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Brinco de Ouro da Princesa Campinas. Nesta noite de segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Noite quente, temperatura de 24 graus. Já a bola rola pela antepenúltima rodada, a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Tem Guarani e Ipiranga, dois times que estão no G8. O Bugre é o quinto colocado com 26 pontos. O time gaúcho é o sétimo com 24. Duelam já neste jogo importantíssimo. Afinal de contas, depois desta rodada, faltarão mais duas para a gente conhecer os 8 times que avançam, os 2 times que serão rebaixados. Os 8 que irão avançar permanecem com o sonho de conquistar uma das 4 vagas para a Série B, o acesso para a Série B do próximo ano. Guarani hoje joga em casa, busca a reabilitação e sabe da importância de um resultado positivo. Pega hoje o Ipiranga, no próximo sábado, Botafogo na Paraíba, e fecha no dia 29 contra o Brusque. São 3 decisões para o time campineiro, e você já sabe se é decisão é aqui na Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos. Para você que ainda não tem, baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes. É só digitar na sua loja virtual, no seu celular, Bandeirantes Campinas, e aí você tem o futebol na palma da sua mão. E eu convido você também a participar, interagir e acompanhar através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Somos mais de 65 mil inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo, sempre que um programa estiver começando, você vai ser notificado. E aí, vamos ter um engajamento ainda maior, porque você pode compartilhar o nosso link nos grupos de WhatsApp. Vamos juntos! É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, a marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes. É a Série C, na sua reta final, reta decisiva. Cada jogo é muito importante nesse momento, e hoje o Guarani vai em busca de um resultado positivo diante do Ipiranga. Já 8 da noite, a bola rola, e aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. As marcas que estarão conosco nesta grande jornada esportiva. Iga Atacado, grande variedade de produtos,
Preços baixos no atacado e também no varejo. É o Atacarejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rossi Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rossiautopeças.com.br. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bambambam. Futebol é comigo. Aqui, ó. Com muita emoção. Muito mais emoção. Descontração. Mas acima de tudo, com muita informação. Na Bandeirantes Campinas. Equipes no processo final de aquecimento. Já a bola rola 8 da noite nesta segunda-feira. Torcedor vem chegando ao Brinco de Ouro da Princesa para acompanhar. Guarani e Ipiranga verá a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva Bandeirantes. As últimas informações do Guarani antes da bola rolar para este jogo importante e decisivo que pode encaminhar a classificação do Guarani à próxima e decisiva segunda fase da competição. Alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você, o destaque do Guarani. Boa noite, Bande Beretta. Alô, Leandro Boles, um abraço para você também, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O técnico Hélio Cizenano mexeu bastante no time com relação à derrota na última rodada para o Anápolis. Serão 5 novidades essa noite diante do Ipiranga. Jonathan Costa, a principal delas, ele que ficou de fora 6 partidas, Guarani só venceu uma, tá de volta recuperado de dores no joelho esquerdo. Renan Castro, também como novidade, vai substituir o Emerson, jogador que foi expulso na última rodada. Dudu aparece pela primeira vez entre os titulares, vai entrar jogando no lugar do Inayan. Carlos Eduardo ganhou a posição do Renan, ou melhor, do Cauã Jesus. E também o Herbert, a novidade no time bugrino, ele que volta no lugar do Cachoeira que está machucado, vai ficar de fora pelo menos por 4 rodadas, de 4 a 6 rodadas. É o Bugre tentando a vitória para buscar a classificação à próxima fase ainda hoje, Bolis. É um jogo extremamente importante. O Guarani é o 5º colocado com 26, vencendo e dependendo do resultado do Paysandu, que joga no mesmo horário, pode terminar a rodada na vice-liderança. A 1 ponto do Brusque, o Brusque lidera nesse momento, praticamente encaminhou a sua classificação. Guarani é o 5º, mas vencendo pode terminar a rodada na vice-liderança, mesmo porque o Paysandu faz um jogo importante também fora de casa contra a Ferroviária. E como chega o Ipiranga, o Canarinho vem de 2 resultados positivos, está no G8 e também sonha com a classificação, Breno Beretta. E se vencer, passa o Guarani na tabela de classificação, passa 1 ponto. O Ipiranga, do técnico Gabardo Júnior, ele vai fazer somente uma mudança no time. O Dionísio, jogador de meio campo, está suspenso e com isso a novidade, Léo Rafael. O Léo Rafael, que é da cidade de Campinas, essa semana concedeu uma entrevista exclusiva para mim aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também, vai jogar em casa, porque é de Campinas. É a única novidade no time do Gabardo Júnior, Bolis. A galera vem chegando, participando conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, na nossa arquibancada virtual. A Verônica tá ligada, o Douglas, Guarani 3-1, Adriel Douglas, Daniel de Cambé, Carlos Matosinho pra variar tá secando. Quem mais? A galera aqui, JP Formaggio, tá ligado? O professor Lucílio também, já saiu da aula, já tá de boa, meteu nota 10 pra todo mundo e está de olho na transmissão. A análise dos jogos, comentaristas da Rádio Bandeirantes, comentaristas em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para Guarani e Ipiranga. Jogo decisivo, um grande e forte abraço. Boa noite, CH. Boa noite, Bolis. Um grande abraço a você, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. A minha expectativa é de vitória. Eu acho que o time está bem escalado, tem retornos importantes, tem uma novidade do Dudu na lateral direita, o Herbert como atacante, a gente pedia tanto. O meio-campo, para mim, está bem montado. Jonathan de volta à zaga. Enfim, é só o Guarani jogar futebol e tomar cuidado com o Ipiranga. Tem tudo para vencer o jogo. Bolis. Tem que tomar cuidado. O Ipiranga vem motivado. 2 vitórias seguidas e quer a classificação.
Ele que já esteve lá dentro e conhece no riscado, olhar técnico da Bandeirantes, Gleger Zorzin, e a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço. Boa noite, Gleger. E o Gleger saiu pulando. Boa noite, Bola. Pra todo lado, menos onde estava a bola. É isso aí. Tomara que não aconteça isso hoje com o Kaique Aliás, França, quem te viu? mandou um grande abraço foi Márcio Amoroso. Disse que sempre deitava em você, Gleger, seja em jogos oficiais, nos treinamentos e também jogos festivos. Mas diga uma coisa pra mim, quem o Amoroso não deitou, né? Que goleiro que o Amoroso não deitou, então... Eu tô olhando tá nesse momento certo, para aquele gol, média. sabe o gol aqui, Gleger? Eu tô olhando para aquele gol aqui da entrada, quando ele marcou aquele gol antológico no Edinho dos Santos, lembra? 94? O Santos. Pelo amor, eu estava no Brinco de Ouro, estava assistindo o jogo. Amoroso, um monstro sagrado, um amigo, um parceiro, um irmão que eu fiz na bola, no futebol. Um cara que eu respeito demais, uma história maravilhosa, né? E tem todo o meu respeito. E tem o respeito também da torcida bugrina. Ele que reside em Campinas. Eu falei pra ele, viu? Pô, o cara reside em Campinas, daqui a pouco ele tá residindo em Miami, daqui a pouco ele tá lá na Alemanha, daqui a pouco ele... Cara, eu falei, viu? Não, eu moro em Campinas. Ah, então tá certo. Um beijo grande pro Márcio Amoroso, meu irmão, meu parceiro. Bolis, é um jogo importante pro Guarani, é um jogo pra mim decisivo, porque se o Guarani perde o jogo, vai correr o risco, aí vai pegar o Botafogo da Paraíba na próxima rodada, que tá bem, tá crescendo, tá nas mãos do Marcelo Fernandes, a gente sabe como é que é o Marcelo, conhece da divisão, e pra mim, na minha opinião, não dá pra dizer que o Guarani tá mal escalado, mas são muitas mudanças, hein? Por exemplo, vou dar um exemplo, quanto tempo faz que o Jonathan não joga? E pra mim o Jonathan é o titular, tá? 2 mas meses, o jogo é decisivo. 2 meses. 2 meses sem jogar, né? Ah, ele é o titular, Gleger, mas até então você dizia que ele era o titular, sim, mas não dá pra dizer que o Rafael vinha mal. Então, eu não sei, pensaria um pouco nessa substituição. A do Renan, não tem jeito, o Emerson tá suspenso, né? No meio de... Aliás, o Dudu também, né? O Dudu não treinou, as informações que eu tenho, não sei se o Breno tem essas informações, foi que treinou o Inayan, e de repente vem e aparece o Dudu como titular. Então por quê? Pode ser um despiste? Pode ser, mas bom, não sei. É outra estreia, né? Um jogador que é bom jogador, tal, mas tá estreando, estreia, a gente sabe como é que funciona e é um jogo decisivo. E na frente, né? E outro detalhe, o Carlos Eduardo. Eu, por exemplo, não teria tirado o Cauã Jesus. Acho que o Cauã Jesus é bom jogador, no Brinco de Ouro sempre vai muito bem. Inclusive, se eu não me engano, na última partida no Brinco fez até gol. Então eu não tiraria o Cauã. Tá? E na frente eu acho que ele escala bem. O Herbert tá merecendo uma oportunidade. O Cachoeira, que é o titular, tá fora. Enfim, é isso, Boris. Mas a expectativa clara é de vitória do Bugre e que ele fique muito atento, porque esse time do Ipiranga é muito bom. Boa, este Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. Deixa eu mandar um grande abraço ao mestre Cláudio Zaidan. Seu filho Manuel, tá ligado, tá na escuta. Alô, Manuel, um grande e forte abraço pra você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de toda a família Zaidan. Ô, bebê, tô de olho aqui, atrás do gol, naquele espaço destinado ao torcedor visitante. Tem um grupo de torcedores ali, não sei se são torcedores, simpatizantes ou são familiares de algum jogador do Ipiranga. Mas, olha, no grosso aqui, contando por cima, tem 20 pessoas. Alguém deve ter alugado um busão e trouxe a rapaziada aqui, hein? Pode ser do Léo Rafael, que eu até citei que ele é aqui de Campinas, né? Ele nasceu em Campinas, é de Campinas e é a novidade no time hoje. Acredito que tem grande chance de ser familiares do Léo Rafael. Um abraço também pro Zaidan. Aliás, Bolis, eu não sei se você estava olhando ou não. Não é querer cornetar, mas o treino que eles fizeram no aquecimento de chute ao gol, né, de finalização, foi terrível, Bolis. Quem? Do Guarani? Do Guarani. Ah, foi mas terrível, tomara que você já tenha sido no treinamento a hora que valer mesmo, a rapaziada calibre o pé. Quer dizer então que é o Léo Rafael, camisa 10? Léo Rafael, concedeu grande, entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, ele é meia. Ele é aqui da cidade de Campinas. Imagino que sejam familiares dele. Assim, é algo que faz sentido. Tem ali, não são torcedores, né? A gente percebe que são familiares ou algo do tipo. Exatamente. Né? É isso aí, só pra deixar registrado, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. 7h46, informações do Mundo da Bola, finalização da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, que está pegando fogo, tudo equilibrado, nada definido.
Alô, Edu Pinheiro, um grande, forte abraço pra você. Eu sei que a família Pinheiro é gigante, mas acho que em relação ao Léo Rafael não é tanto assim. Fala, Edu, um grande abraço pra você. Boa noite, Eduzaço. Grande Boris, Piracicabano bom de lá, tá atualizado, por cima, sensacional, sempre show, narrando, apresentando, faz TV, faz rádio, faz pra capital, pra Piracicaba, pra Campinas, região metropolitana. O Boris está numa fase sensacional, uma honra ser o seu plantão e um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, Brasileirão fechando a 23ª rodada, Beira-Rio, daqui a pouco 20 horas, Inter e Remo, ambos na zona de rebaixamento. Quem é que vai sair? Porque de qualquer maneira o Mirassol vai entrar pro Z4, hein? Porque se o Inter vencer ou empatar, o Inter sai e empurra o Mirassol. Se o Remo vencer, o Remo sai do Z4, empurra o Mirassol e enterra o Inter também, hein? É o encerramento, repito, da 23ª rodada. Na Série C, vai ter Ferroviária e Paysandu, memorário 20 horas. A Série C encavalada. A Série C, ela é brutalmente disputada. Brusque líder 30, Inter Limeira 28, Botafogo da Paraíba 27, em quarto Paysandu 26, Guarani quinto colocado com 26 e paro por aqui. Boris já explicou, repito, em vencendo, o Guarani termina em segundo ou terceiro, vai depender do resultado do Paysandu. Dá uma olhada aqui, com 24 pontos, você tem 8 equipes da 7ª colocação até a 14ª, todo mundo com 24, Ipiranga, Amazonas, Caxias, Ferroviária, Maringá, Floresta, Maranhão, Figueirense, é isso aí. E 2 vão ser rebaixados, né? Anápolis e Confiança, por enquanto, os 2 últimos, e 8 se classificam, e depois dessa, só 2 rodadas, hein? É isso aí. E lembrando que, olha, amanhã, quarta e quinta, quarta e quinta, decisão na Sul-Americana e na Libertadores. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi no brinco, o incrível Gilberto Sulfi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes, Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas, no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A galera vem chegando por aqui, vem chegando também ao brinco. Arbitragem já posicionada, já o início do protocolo e sem perder tempo, direto e reto. Chegou a hora da ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, na voz de Breno Beretta, as escalações de Guarani e Ipiranga. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, para mim é mais amor. Alô,
torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho na vitória e de olho na classificação. Definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Vai a campo com Kaique Franço, goleiro e capitão número 1. Dudu, novidade na lateral direita, veste a 20. Na zaga, Maurício Antônio com a 2 e Jonathan Costa de volta ao time 95. Na ala esquerda, Renan Castro, 26. No meio campo, Luiz Otávio, 55. Carlos Eduardo, 15. Isaac e também o João Paulo, camisa número 10. No ataque, Herbert, veste a 27 e Luca, camisa número 9. No banco, à disposição de Hélio Cizenando, Matheus Klaus, 77 e Nayan, 30. 49, Vitinho, 4, Rafael, 3, William Farias, 8, Natan, 66, Cauã Jesus, 88, Diego Torres, 18, Matheus Guilherme, 29, Everton Brito, 97, Neto Costa e 99 para Maranhão. Ipiranga surgiu para a vida, a missão de É o Ipiranga do Gabardo Júnior, embalado na competição com 2 vitórias seguidas e buscando pontos em Campinas. Vai a campo com Maticoli, o goleiro, 85. Cleiton, lateral direito com a 2. Na zaga, Léo Gobo, 21 e o William, número 3. Na esquerda, Nicolas, meia dúzia. No meio campo, Ramon, 43, 16, Lucas Ramos e 10 para Léo Rafael. No ataque, Marcelinho, 80, Pedro Lucas, 15 e 33, Alex Gonçalves. No banco, à disposição do Gabardo Júnior, Zé Carlos, 35, Walsi, 22, Reinaldo, 4, Dudu Dallagnol, 20, 17, Rannisson, 5, Robson, 7, Felipe Ferreira, 11, Vini e 79, Natan. Arbitragem do jogo. O trio de Rondônia: Angleison Marcos Vieira, o árbitro. Assistente 1, Jeverton Wesley de Souza. E assistente 2, Alexandro Quadros. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Eu vou repetir o que eu estava falando agora no pré-jogo sobre a escalação do Guarani, que traz 5 mudanças, como disse o Breno Beretta. A primeira, o Dudu na lateral direita, né? Não vinha jogando, a estreia dele com a camisa bugrina. Dudu que é bom jogador, né? Mas tá sem ritmo, né? Não sei. Enfim, é uma posição que requer muita atenção, tem a questão de defender bem, de dar o apoio ao meio de campo e também ao ataque, enfim, vou ficar de olho no Dudu, né? A volta do Jonathan, que é o zagueiro titular, todo mundo sabe disso. Ele com o Maurício é a melhor zaga do Guarani, enfim, só que faz 2 meses que não joga, e o jogo é decisivo. É uma decisão pro Guarani hoje jogando no Brinco de Ouro. No meio de campo ele mantém o Renan entrando na lateral esquerda na vaga do Emerson, que está suspenso, ok, né? E no meio de campo o Carlos Eduardo vem na vaga do Cauã Jesus. Não faria isso também. Eu acho que o Carlos Eduardo é um bom jogador, teve momentos bons com a camisa do Guarani, mas o Cauã Jesus é um jogador importantíssimo. E aí eu tô falando da parte tática, não tô falando da parte técnica. A parte tática, sem dúvida nenhuma, ele é um jogador importantíssimo, o Cauã Jesus, e ele tira o Cauã. E na frente aí tudo bem. Aí o Herbert que tá entrando na vaga do Cachoeira, que tá machucado. CH, eu tô assim, esperançoso com a vitória do Guarani, porque eu acho que o Guarani é o favorito, mas preocupado, porque se não der liga a todas essas mudanças do Hélio, o Guarani vai ter problema no jogo, taticamente falando, porque eu assisti um pedaço do último jogo do Ipiranga, é um time muito bom, que tá muito bem treinado, bem organizado, e eu tenho certeza que vai trazer um certo desconforto pro Guarani. CH, boa noite, e o que você espera pro jogo, Carlos Henrique? Boa
noite, Gleger. Olha, tudo isso que você falou pode acontecer, mas eu não acredito. Sabe por quê? Porque nessa altura do campeonato, não é? O time do Guarani tinha que estar pronto. Todo mundo saber, de cor e salteado, qual era o time titular. Olha, tem que jogar esses aqui. E existem algumas posições, como na lateral direita, como na quarta zaga, como segundo volante. Eu concordo com a história do Cauã Jesus. Eu sou fã do futebol dele. Mas também gosto do Carlos Eduardo. E se tem um cara que conhece efetivamente o Carlos Eduardo, é o Hélio Cizenando. A manutenção do Isaac dá pra gente debater, discutir? Dá. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele não vai tão bem. Eu quero acreditar que o Guarani tem um meio-campo rápido, técnico e que vai fazer um jogo como fez contra a Inter de Limeira. Na frente tem que ser o Herbert, o Luca é mantido. Eu acho que por isso que está bem escalado, mas tudo isso no campo teórico. De repente no campo não dá nada certo. Ou de repente no campo dá tudo certo. Vamos aguardar o que vai acontecer. Eu acho que são opções. Nós não assistimos os treinamentos, não é? E a diferença técnica de um jogador para outro, escolher o Cauã, o Carlos Eduardo, é muito, muito parecida. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do time, mas, Leandro Borges, eu tenho a esperança e o palpite que o Guarani vence o Ipiranga hoje. Leandro Borges. Obrigado ao CH e também ao Gleger Zorzinho, arbitragem ali com os dois capitães. O William é o capitão do Ipiranga e o Kaique França, o capitão mais uma vez do time do Guarani. Olha, campeonato extremamente equilibrado na sua reta final. O Brusque chegou a 30 pontos, matematicamente ainda não está classificado, mas evidentemente que tem a sua classificação bem encaminhada. Este regulamento da Série C desta forma, esse formato começou em 2022. E apenas em uma ocasião, exatamente em 2022, um time que somou 29 pontos ficou fora. O Botafogo da Paraíba pelos critérios de desempate. Porque na mesma edição, dois times que somaram 29 pontos acabaram se classificando. Então o Guarani hoje tem 26, vencendo ele chega a 29. Dá um salto aí gigante em relação à classificação. Não garante, evidentemente, matematicamente. E a gente tem que sempre lembrar que a edição deste ano está bastante equilibrada. O próprio Edu trouxe a informação. São muitos times, né? Com 24 pontos. O próprio Ipiranga está com 24. O Guarani está com 26. O que pode ser considerado positivo para o Guarani, que é o Bugre. Neste momento, os jogadores se saudam os torcedores. Mais uma vez o tobogã fechado como registro. O Guarani venceu 7 jogos. Um dos times que mais venceu esta Série C, e é o primeiro critério exatamente de desempate, o número de vitórias. Torcedor confiante, vamos ouvir um pouquinho a galera. Sobe o som do brinco. Deu uma melhorada aqui no brinco, temperatura de 24 graus, uma segunda-feira durante todo o dia, uma segunda-feira quente, e a noite desta forma também. Apesar de ser segunda-feira, tem muita gente que não gosta, mas pelo menos o clima está propício para o torcedor acompanhar, diferentemente de outras semanas, onde a gente vê um período de temperaturas mais baixas. Pontualmente 8 da noite, tudo pronto, a bola vai rolar aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Vai começar a 17ª rodada desta primeira fase para o Guarani, também para o time de Ipiranga. O nossa direita vai atacar por gol do portão de entrada, camisa verde, calção branco, meia verde. O Ipiranga, o Canarinho com a camisa amarela, calção preto e meia amarela. De um lado um time verde, do outro lado o time de amarelo. O árbitro Agleilson Vieira de Rondônia vai autorizar o início do jogo. Vem de Rondônia, região norte do Brasil, para comandar aqui na região sudeste Guarani e Ipiranga. Vamos para o jogo. Um minuto de silêncio sendo respeitado a Bugrinos, né? Tô vendo aqui o Vanderlei, também o Marcos Rede, também o Ângelo Moraes. Os nossos sentimentos a todos esses familiares destes bugrinos falecidos recentemente. Agora sim, vai autorizar o árbitro, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, vamos juntos. Aqui o gol sai primeiro, afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol do rádio. Saída com o Bugrão ali no centro do gramado, João Paulo. O árbitro vai autorizar o início do jogo. 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Apita o árbitro.
Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. E aí uma primeira trombada do Jonathan Costa, retornando ao time do Guarani com o atacante Alex Gonçalves. Bandeirinha havia marcado impedimento. E aí quando o Alex Gonçalves tentou partir, ele acabou se chocando com o Jonathan Costa, que acabou levando a pior, mas já está de pé o zagueiro bugrino. O árbitro acabou pegando uma irregularidade, um impedimento. O Guarani tem a posse de bola, vai cobrar a falta. O próprio Jonathan Costa vem para a cobrança. Ele cobra curtinho para o Kaique França, mais uma vez o goleiro, o capitão do time do Guarani. Solta o jogo lá pela direita para Maurício Antônio, apertado pelo campineiro Léo Rafael. Volta para Kaique França, de primeira para Jonathan Costa. O Ipiranga aperta, Jonathan Costa tentou botar na frente, chegou a defesa, chega na cobertura Luiz Otávio, meio sem ritmo de jogo. Jonathan Costa, Luiz Otávio tirou para fora. Há quanto tempo o Jonathan Costa não jogava, Breno? 6 jogos dá quase 2 meses, viu, Boles? Praticamente 2 meses. Aliás, você falava agora há pouco sobre segunda-feira, né? Eu também acho terrível marcar jogo de segunda-feira. Oficialmente hoje é o último jogo de segunda-feira na Série C 2026, porque nas próximas 2 rodadas não tem jogo de segunda-feira e na fase final também não tem. Boa, bem lembrado. Aqui Herbert domina para o time do Guarani, faz o passe para o João Paulo, tenta sair da rápido, o Bugrão tentou a finta, chega na cobertura, Ramon tocando na bola, a bola sai. Tem lateral para fazer a cobrança o time do Guarani. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol campineiro. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, emoções, vitórias, derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. Rádio Bandeirantes Campinas, a primeira emissora de Campinas. Você chegar a 2 minutos do primeiro tempo, o Herbert pressiona o Lucas Maticoli, goleiro do time Ipiranga. Joga de calça ou é aquela... É a bermuda, né? Os shorts, daí tem uma proteção que parece... É uma calça, na verdade é uma calça, né, Breno? E aí tem também o meião. Aqui de cima parece isso. Daqui a pouco eu vou chegar mais perto dele, ou melhor, com o próprio celular eu vou dar um zoom 8x na perna dele. 8x. Sensacional. E daí eu vou dar uma olhada. Porque realmente eu tô aqui atrás do gol, eu não consegui decifrar ainda se é um meião mais pra cima ou se é aquela calça mais colada no corpo. O Gleger, na sua época, poucos goleiros atuavam com a calça. Acho que o primeiro goleiro foi o Zete, né? Depois o Rogério Ceni por muito tempo. Você chegou a jogar de calça, Gleger? Assim, normalmente a gente jogava de calça quando o gramado era muito ruim, né? Mas o Zete, sem dúvida, o Zete foi porque ele tinha um acidente, as pernas, acho que ele era isso, ele me falou uma vez. E aí ele que trouxe essa moda, mas eu não era adepto não. Só quando o campo era muito ruim, aí eu jogava de calça, mas eu não gostava, eu preferia o short. Boa. Tem lateral o time do Guarani para fazer a cobrança lá pela direita com o Dudu. Dudu que chegou recentemente ao Bugre, tentou o passe aqui na frente, chega rasgando o Cleiton. Balão para o campo de ataque, vai brigar o Alex Gonçalves. Chega a defesa bugrina para afastar. Rebote e volta para o time de Ipiranga. Ipiranga vem de 2 vitórias seguidas, as 2 jogando em casa. Bola para Renan Castro, substituindo o Emerson, que foi expulso contra o Anápolis. Boa bola para João Paulo. João Paulo tentou na frente, chega a defesa para afastar. Sobra da bola, volta para Léo Rafael ali por dentro. Consegue bom passe na ponta. Desce perigosamente o time de Ipiranga. Passe de novo para Léo Rafael. Deixou para Pedro Lucas. O passe foi forte, a bola acabou saindo. É lateral para o time do Guarani cobrar lá pela direita no campo defensivo. Já tem gol, Edu? E é da Ferroviária, Série C, hein? Comecinho, Ferroviária 1, Paysandu 0. A Ferroviária encosta no Guarani, mas o Bugre fica na frente. A Ferroviária joga o Ipiranga para a 8ª colocação. Ipiranga que tentou ataque aqui lá na ponta com o Léo Rafael. Ele tentou o cruzamento, foi bloqueado. A bola voltou para Dudu, acabou caindo. O árbitro mudou seguir, agora apontou. Posse de bola para o time do Guarani. Tem lateral Bugre para bater lá pela direita, bem à frente do banco de reservas do Gabardo Júnior, treinador do Ipiranga. Ele não iniciou a Série C, o Ipiranga iniciou a competição com o Raul Cabral, que agora está no Figueirense. Ele até falou para mim que foi na 4ª rodada, né, que ele assumiu. Exatamente. O Cabral começou o trabalho, mas depois ele saiu, foi para o Figueira e o Gabardo Júnior foi contratado. Inclusive o Figueirense mandou embora o Zanardi, que depois foi contratado pela Ponte Preta. É a dança dos treinadores. E hoje o Marcelo Cabo foi demitido no Caxias e o William de Matia contratado. É verdade, porque ontem o Caxias perdeu em casa de virada para o Figueirense. Aliás, ontem o Caxias abriu o placar, né? Depois levou a virada.
e foi o gol de número 5.000 da história do Caxias, de 91 anos. E sabe quem foi o autor do gol? Ele passou recentemente aqui para o Guarani. Quem? Dentinho. Foi o Fale que levou ele. Aliás, o Guarani ainda continua pagando parte do salário do Dentinho. Aqui se manda para o campo de ataque, o time do Ipiranga na ponta com Marcelinho, recolhe, domina Renan Castro na marcação, reclama que foi atingido, o árbitro viu, marcou a falta do Marcelinho, o torcedor ficou na bronca. O Bandeirinha fez vistas grossas, mas o árbitro foi lá e anotou, marcou a falta, o Renan Castro fica caído, Breno Beretta. Reclamação, bastante reclamação, e dos dois lados, né? Tanto do lado do Guarani quanto do lado do Ipiranga. Renan Castro valorizou um pouco, já está se levantando, ele mesmo vai cobrar. Só o comecinho do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, da galera que ainda está chegando ao Brinco. Aqui nas cercanias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, os vendedores ambulantes, quem trabalha, curtindo o futebol da Bandeirantes. Guarani tenta a saída, passe ali do Isaac, ele volta a bola, recomeça com o Jonathan Costa na quarta zaga. Faz a inversão, a bola chega de GPS lá na ponta para Dudu. Dudu tem o Carlos Eduardo, devolve para Isaac. Isaac recolheu, dominou na faixa central do gramado. Marca a distância, Lucas Ramon, ou Lucas Ramos. Tem o Ramon e o Lucas Ramos. Bola para o Maurício Antônio curtinho de novo para Isaac. Isaac recolhe, domina entre as linhas para Carlos Eduardo. Foi desarmado pelo Ramon. Ela volta na ponta para Nicolas. Nicolas recolhe, domina, tentou o passe no comando. Outro passe errado. A sobra da bola vai voltar para Maurício Antônio, que recua para Kaique França. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você deixa o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. João Paulo foi ao solo na disputa com o Nicolas. O Nicolas não fez a falta segundo o árbitro e ainda deu uma bronca no João Paulo, que vai se levantando. O João Paulo segue reclamando com o árbitro de Rondônia. Tem lateral para fazer a cobrança do time de Ipiranga. Lá na ponta, lateral cobrado. Nicolas para Ramon, Ramon para Nicolas. A perda da marcação, toca na bola Carlos Eduardo, chamado carinhosamente por Carlinhos pelo Hélio Cizenando, coloca a bola para fora. É mais um lateral para o Ipiranga bater. Nicolas pega a bola, deu uma encostada o Pedro Lucas, também o Léo Rafael, mas ele sinalizou que vai jogar a bola para a área. Aí toma distância, vem para a cobrança Nicolas, força nos braços, o jogo, a bola para a área, subindo a defesa para afastar, tirou lá atrás a defesa Bugrino, a bola volta de novo para o time do Ipiranga, balão para a entrada na grande área para Cleiton, tentou o domínio, conseguiu linha de fundo, prepara o cruzamento, arranca um escanteio para o time gaúcho bater, Bebê. Pelo lado direito, primeiro escanteio do jogo, jogadores da equipe do Ipiranga estão se posicionando para bater, por ali o Campineiro, Léo Rafael ajeitando a bola com carinho. Atenção total da defesa bugrina, Léo Gobo na área, William também na área, os zagueiros do time gaúcho, vem para a cobrança, Léo Rafael autorizado pé direito, cruzamento fechado, toque de cabeça para fora! Por muito pouco, Pedro Lucas não abre o placar do Brinco, subiu sozinho na risca frontal da pequena área, por muito pouco, quase o Ipiranga abre o placar aqui no Brinco, Breno Beretta. O Guarani tem uma deficiência ali no primeiro pau de bola aérea e isso já foi relatado por alguns treinadores adversários do Bugre. E dessa vez, mais uma vez, né? Subiu o jogador da equipe do Ipiranga livre, sozinho, cabeceou, só que a bola foi para fora, por cima do gol do goleirão Kaique França, que já estava batido. 0-0, tá empatado o jogo. Carlos Henrique, o bate pesado, melhor chance do jogo até aqui foi do Ipiranga, em CH. É verdade, o Guarani está se achando ainda no campo, né? O jogo está bem truncado, bola parada, tem que ter atenção, levou perigo o Ipiranga, mas eu acho que nós temos que esperar um pouquinho mais, né? Nitidamente o Isaac está trabalhando como segundo volante, às vezes o Carlos Eduardo vem aqui do lado do Luiz Otávio, mas de qualquer maneira o jogo para mim está absolutamente equilibrado, Bolis. O outro pegou uma falta agora do Herbert, a galera ficou na bronca, falta marcada, falta de ataque, jogo parado, Breno. Ele deu falta do Renan, na verdade, o Herbert tinha perdido a bola e o Renan segurou o jogador da equipe do Ipiranga pela camisa. A torcida ficou na bronca, a falta tá marcada, 0-0, tá empatado o jogo. Vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo é a Série C, 17ª rodada, a briga dos times. 4 times vão subir, 2 serão rebaixados da Série D para a Série C, 6 sobem, 4 já foram conhecidos. Uberlândia, Gama, ABC e Asa de Arapiraca, outros 2. Entre 4 duelos, entre 4 times. Olha a chance, Lucas Gira, bateu na trave! Uma paulada de Lucas na entrada da grande área, ela toca na trave esquerda e não entra. Resposta imediata do Bugrão, uma pancada
esquerda do Luca, bebê. Ele recebeu essa bola, levantou a cabeça porque ele tinha espaço. Foi antes de entrar na área, quase que ali na meia-lua. O que ele fez? Arriscou pro gol, queimou pro gol. Ela quicou ainda antes de bater na trave esquerda do goleiro Maticoli, que já estava batido. Principal chance de gol do Guarani. O Bugre quase faz o primeiro 0-0 aqui no Brinco. Luca que perdeu um caminhão de gols no último jogo. Desta vez quase marcou. Então, só para esclarecer, Uberlândia, Gama, ABC e Asa subiram. E os 4 que perderam estes respectivos duelos ainda vão duelar e mais 2 times vão subir. É esta a situação da Série C ou da Série D, visando a Série C do próximo ano. Luca brigou, a bola voltou para Herbert, de cabeça para Luca. Passou o Herbert, devolução para ele, Luca fez a finta, o outro pegou a falta. É porque o bandeirinha não deu nada, ele marcou o pé alto do Luca. Em cima do zagueiro do time de Ipiranga, jogo parado, bebê. E os jogadores estão pedindo o cartão pro Luca, né? Tem um bolinho de jogadores, sempre assim, né? Nos jogos, se o árbitro não chamar a responsabilidade, não der cartão para quem tá reclamando, eles vão tomar conta do jogo. Mais uma vez fazendo bolinho, os jogadores do Ipiranga para cima do árbitro da partida, né? 0-0, tá empatado o jogo. Com a falta do Luca para cima do Léo Gobo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Você chegará a 11 minutos e meio, primeiro tempo. O tic-tac do tempo, embalo desta, você eu confirmo, Série C do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada de um total de 19 na primeira fase aqui no Brinco Campinas. Guarani 0, Ipiranga também 0, Edu. Segundo gol da Ferroviária, comecinho, 13 minutos, Araraquara, Ferroviária 2, Paysandu 0, Brasileirão do Beira-Rio, gol do Inter, hein? Do colombiano Carboneiro. Inter 1, Remo 0, Mirassol entra no Z4. E aqui jogo parado, estava impedido Alex Gonçalves no passe para ele, impedimento marcado, jogo paralisado. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, ofertas sensacionais todos os dias para abastecer a sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br, saiba mais. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, ele que lá, já esteve lá dentro e conhece o riscado. E os comecinhos do jogo, 0-0, Gleger. O jogo é equilibrado, mas é nítido que a gente percebe, né, no posicionamento do Guarani, que ele está com um problema ali no meio de campo. Não dá para dar toda essa liberdade que está dando para o time do Ipiranga. Aparentemente o Guarani sente a falta de ritmo por alguns jogadores, aquilo que eu dizia no começo. Mas é só o começo do jogo, né? Tomara que o Guarani se encaixe e se organize. Porque apesar do jogo estar equilibrado, para mim o Guarani não está organizado em campo. Jonathan Costa carrega a bola, fez passe ali para Luca na entrada da grande área, falta, chega atrasado o Ramon, comete a falta para cima de Luca, entrada na grande área, setor esquerdo, falta para o Guarani, Breno. E uma falta perigosíssima, o Carlos Eduardo, que é o especialista na bola parada, é o jogador que mais treina, tá por ali. Ao lado dele também o Renan Castro, que é outro jogador que treina bastante. Com carinho tá ajeitando o Carlos Eduardo, vai com ele, Boles. Robertinho, Robertaço Constantino, tá aqui na vitalícia do Brincão. Tá dizendo que tá apreensivo, mas tá curtindo a narração e confiante na vitória do Bugrão. Grande Roberto Constantino. Grande abraço para ele, sempre ligado. Aqui tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani, quase 14 minutos deste primeiro tempo, 0-0, é a chance para o Bugrão na bola parada. Carlos Eduardo e Renan Castro, bola parada, chance, Jonathan Costa na área, também Maurício Antônio, autorizada a cobrança, Carlos Eduardo, direto para fora. O goleirão saindo lá pro canto esquerdo, ele meteu pro gol, assustando o Maticoli, a bola foi embora pela linha de fundo, bebê. Foi bem no cantinho direito do goleiro da equipe do Ipiranga e ela bateu na rede pelo lado de fora. Teve torcedor que até gritou gol. Quase o Carlos Eduardo, olha o Ipiranga. Lançamento pro Léo Rafael, chega bem na cobertura, Maurício Antônio de cabeça recuando pra Kaique França, ladrão pra cima do Luiz Otávio, João Paulo erra na saída, era volta, Alex Gonçalves ajeitou pra Léo, Léo parou, prendeu, olhou, pensou, fez o passe para Pedro Lucas, de novo para Léo Rafael, limpou, cortou, pé direito, disparou, Kaique França em 2 tempos para fazer a defesa, chama ou falou? Tem um detalhe interessante, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Durante a semana o Hélio Cizenando treina boa parte
com o time e daí de última hora ele muda. Até porque hoje em dia não fazem mais coletivos os treinadores, os últimos pelo menos que passaram por aqui, Matheus Costa, próprio Hélio Cizenando. Por exemplo, o Inayan treinou praticamente a semana inteira, né? Antes desse jogo. E o próprio Cauã Jesus também. E daí ele optou tanto para colocar o Dudu quanto o Carlos Eduardo. Boa. Olha, por falar em grandes bugrinos, além do nosso querido Roberto Constantino, deixa eu mandar um grande abraço para o Claudião Corrente, está se recuperando no Hospital São Luís aqui em Campinas. Você sabe que ele teve alta hoje. Hoje? Falei com ele que legal, hoje. que bacana. Ele Ótima falou que notícia. já vai testar o coração agora à noite. Boa. Grande Claudião Corrente foi lá em São Paulo, né? No Hospital São Luís em São Paulo. Tem uma unidade aqui em Campinas, mas foi lá em São Paulo. Tá ligado, Claudião. Boa recuperação. Está jogando o time do Guarani no campo defensivo. Passe para o Maurício Antônio. Recebe, domina no círculo central. Empurrou para Isaac. Isaac deixou curtinho para Carlos Eduardo. Tá fechadinho o Ipiranga. Ele empurra aqui na canhota para Renan Castro. Recolheu, dominou, se apresentou para o jogo. João Paulo prefere passe por dentro para Luca. Luca recolhe, domina, marcado, cercado entre linhas. Dá o bote. Primeiro por ali o Marcelinho. Ele rodopiou, girou, meteu o lançamento. Boa bola para Dudu na direita. Prepara o cruzamento, cruzou para boca no gol. Chega Cleiton. Assustado, o goleiro avistou. Tem ladrão! E ele meteu a bola para fora, escanteio, bebê. O Cleiton meteu pra fora, mas ele fez o correto, de peito. Escanteio lado esquerdo, Carlos Eduardo na bola, de perna direita, ajeitando a bola com carinho. Quem sabe o primeiro do Bugre, Bolis. E vem cobrança fechada, ele vem com o pé direito, é a chance pro Guarani na bola parada, aperta o Bugrão, 0-0, 16,5, todo mundo se pegando ali dentro, em especial Jonathan Costa com o zagueiro do time do Ipiranga. O árbitro tá de olho, deu aquela bronca. Jonathan Costa segue por ali, agora na frente do goleiro. Autorizada a cobrança do escanteio. Carlos Eduardo cruzou para boca do gol de cabeça. Jonathan Costa desvia, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Carlos Henrique, eu quero ouvi-lo. 17 primeiro tempo e o jogo CH. Trio de alternativas. Eu não esperava nenhuma facilidade por parte do Guarani. O Ipiranga é um time bem treinado, bem armado. O Guarani está tentando com paciência girar a bola de um lado, do outro. Eu acho que esse é o caminho. O Guarani não pode perder a paciência. Nesse momento, Luca, o Guarani olha o Guarani chegando, segura CH pela meia para João Paulo, tira a defesa, rebote, volta ainda para o time do Ipiranga. Ramon tentou passe, o jogo já está parado. O outro pegou uma falta dura, porque o jogador do Ipiranga sente demais, fica no chão. O árbitro não mostrou o cartão, me parece que foi o Carlos Eduardo quem chegou forte para cima do jogador do time gaúcho, né, bebê? Exatamente, o Marcelinho é o atleta que está caído, reclamando bastante que teria sido tocado no tornozelo direito. E daí o árbitro está pedindo que o departamento médico do Ipiranga entre nesse momento. Tem 3 jogadores do Guarani que estão pendurados. Quem são eles? O goleiro Kaique França, o meia João Paulo e o atacante Luca. Curiosamente, os 3 titulares. Para explicar um pouquinho como que funciona o regulamento da Série C do Brasileiro. Na segunda fase, os cartões eram desde que, por exemplo, no último jogo contra o Brusque, eles não tomem o 3º cartão amarelo. Se eles tomarem no jogo contra o Brusque, ou se algum deles foi expulso, aí na primeira partida da próxima fase vão ter que cumprir suspensão. Boa, devidamente explicado. Agora eu vou dizer uma coisa, não sei se chegou aí pra você. Agora eu e o Giba aqui, que a gente tá sofrendo aqui, cara, porque tá cheirando, tá vindo um cheiro, um aroma, né? Não é cheiro, é aroma de pipoca salgada. Ô Giba, faz aquela boa pra gente lá, cara. O cheiro tá espetacular. Aliás, Bolis, aliás, eu tava sentindo, a hora que eu fui pegar o equipamento aí em cima, já tava sentindo que a pipoca é feita, tá mais próxima aí das cabines do que aqui de baixo. Leandro, o Buzina, inclusive, tô sabendo que tá aqui no estádio, Buzina toda hora vem, encara a fila da pipoca pra saborear, porque CH, meu amigo, sensacional. Sensacional. E tem pastéis aí também, né? Aí o negócio é farto. O negócio é muito bom. Mas nesse momento, só para terminar meu comentário, o Guarani está melhor que o Ipiranga.
Boa, este Carlos Henrique, análise do jogo ao lado de Glecker Zossim. A dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes Campinas. Vamos chegar a quase 20 minutos do primeiro tempo. Piranga teve uma boa chance, um desvio de cabeça que passou pertinho do gol do Kaique França, mas a melhor chance foi do Guarani, foi do Luca. Um chute de fora da área que explodiu na trave esquerda do Maticoli. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Tem lateral para fazer a cobrança do time de Piranga com o Nicolas um pouco depois da risca no meio campo. Alô, Marcos Grécia, grande Grécia. Vem aí a Maratona Internacional lá em Piracicaba, hein? No último domingo, sábado e domingo deste mês de agosto. Grande Grécia, Bugrino, tá ligado, acompanhando o futebol Bandeirantes. Bola para Isaac no estilo de calcanhar, deixou para Carlos Eduardo, clareou bonito, meteu aqui na ponta com liberdade. Renan Castro dispara, vem trazendo o Guarani para o de ataque. Herbert abriu, deixou curtinho de novo para Isaac. Isaac cortou, limpou, fintou, passadas largas, leva a marcação, cercado ali por dentro pelo Lucas Ramos. Lançamento para Dudu no fundo, foi muito forte. A bola acabou saindo, foi embora pela linha de fundo. É só tiro de meta pro Ipiranga. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 21 minutos de bola rolando do primeiro tempo. O tic-tac, tic-tac, tic-tac do tempo. Embalo desta, você eu confirmo. Série C do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 0-0 também para o Ipiranga. Vem Bugrão, domina Luca. Luca carregou, soltou na ponta para Herbert. Tem a passagem do Renan Castro. Herbert segura, colocou na área para João Paulo de Costas, por gol. Para Herbert, pintou, bateu para fora! Por muito pouco, o Guarani não abre o placar. João Paulo dentro da área, recebeu de costas, fez uma assistência espetacular para Herbert. Passe entre as pernas do marcador de Piranga. O Herbert chegou batendo, a bola passou, triscando a trave, foi embora. Pedalinho de fundo, Breno Beretta. A triangulação foi muito bonita. A jogada que começou com o Luca e depois o João Paulo dentro da área. Que passe açucarado. Ele deu na pequena área pro Herbert, falou faz, toma. Ficou ele cara a cara com o goleiro da equipe do Ipiranga. Não pode perder um gol desse. Ele chutou pra fora, isolou, desperdiça a melhor chance do Guarani até aqui. 0-0, tá empatado o jogo. Vem de novo o Guarani. Herbert dispara pelo setor canhoto, carrega a bola, passadas largas em direção ali de fundo, partiu pro cruzamento, chica de qualquer maneira para fazer o corte. William, a sobra da bola para Marcelinho. Marcelinho dentro da grande área, pressionado, voltou de novo pro William. William sai da área, vai ter que tirar e tirou de qualquer maneira. O Guarani rebate e furou o zagueiro do time de Piranga. A bola para João Paulo, deixou para Luca, bateu, pegou, largou, pega de novo o Maticoli. Um festival de erros do Ipiranga, mas o Guarani não se aproveita. Por aqui segue do Pinheiro. Agora metade deste primeiro tempo. Guarani 0, Ipiranga também 0. Ainda a Série C, 23, primeiro tempo. Araraquara, Ferroviária 2, Paysandu 0. No Brasileirão, Beira-Rio 24, Inter 1, Remo 0. E amanhã tá Sul-Americana, hein? 21h, 20h30 no Morumbi, São Paulo e Bolívar. Lá foi 1-1. Tem futebol na Bamba. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pro Zé Guarani, meu grande amigo José Antônio do Amaral Caprânico. Alô, Capra! Um grande e forte abraço pra você, tá ligado? Torcendo pro Guarani. Bola pra William. William pra Léo Gobo, recolhe, domina, empurra pela meia, fez o passe curtinho pra Léo Rafael. Agora no comando pra Marcelinho. Marcelinho dominou bem marcado, perdeu a bola. Guarani já recupera Isaac. Isaac meteu de novo pra velocidade do Herbert. Aqui pra canhota, ele recolhe, domina, faz o break, parou, prendeu, segurou e recuou para Renan Castro. Renan Castro tem a posse de bola dominada de novo para Isaac. Passa livre lá pela direita, Dudu. Carrega a bola por dentro, Isaac. Isaac parou, prendeu, rolou, abriu na ponta para Dudu. Mata o peito, coloca no terreno, calibra o cruzamento por baixo. O João Paulo deixou passar, a bola não chega no Luca. Rasga, tira de qualquer maneira. O William coloca a bola para fora. Chamou, falou, microfone aberto para você, Pepe. Para quem tá acompanhando agora, ligou o rádio agora, até falei antes da bola rolar que eu tava prestando atenção no aquecimento, porque eles fazem também treinamentos, né, de finalizações, cruzamentos. Foi terrível o trabalho de finalização antes do jogo do Guarani, porque ninguém chegou a fazer gol dos jogadores de frente. Isso está sendo refletido dentro de campo.
0-0 placar do jogo, domina Marcelinho, ele parou, prendeu, tentou o lançamento, consegue ir lá na ponta, a bola chega no Pedro Lucas. Pedro Lucas, o nome dos meus 2 filhos, Pedro e Lucas, Lucas e Pedro. Ramon é quem domina, marcado ali pelo Luiz Otávio, chegou rasgando, quase recuperou, fica com a bola o time do Ipiranga, domina Léo Gobo por dentro, fez o passe curtinho pro camisa 15, Pedro Lucas volta, a bola para William recolheu, dominou, abre o lado, o outro lado, quem domina pro time do Ipiranga? Ali tentou por dentro, passe, o Léo Rafael, brigou também o Lucas Ramos, a bola chega no Nicolas. Nicolas carregou, botou na frente, livrou da marcação no primeiro, Dudu chega para bloquear. Ainda Nicolas tentou levar para o fundo, arranca um escanteio para o Canarinho Gaúcho bater. Aliás, você algum dia já viu o Canarinho Gaúcho, bebê? Nunca vi Canarinho Gaúcho. Nunca vi, nem sei como é, Boles. Tem escanteio o Ipiranga pra bater, né, bebê? Exatamente. Aliás, quem tocou na bola foi o Dudu. Primeiro jogo dele no ano. O Dudu, Marcelinho, camisa 80, tá por ali. Prontinho pra fazer a cobrança. 25 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. É perigo contra a meta bugrina. Tem escanteio pra bater o time do Ipiranga. Vem cruzamento na primeira trave, subiu pra afastar Dudu. A sobra da bola volta com Ramon. Ramon levantou pra ninguém. Tira a zaga bugrina, a bola vai voltar pra João Paulo. Chega rasgando o Ramon, mas segundo o árbitro apontou a bola. Marcou a falta não, a galera ficou na bronca, o João Paulo caiu, vai se levantando, segue o jogo, bola para Ramon. Ramon meteu na ponta para Lucas Ramos, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, agora para Léo Rafael. Léo Rafael deixou na ponta, olha mais uma chegada perigosa do time de Ipiranga, passe no comando, chegou Maurício Antônio, protege no limite, a bola saiu. Bandeirinha dedurou, o árbitro marcou, é tiro de meta para o Guarani bater. Gleger Zorzinho, vamos chegar a 26. E o jogo segue 0-0 aqui no Brinco, Gleger. É dificuldade para o Guarani, né? Mais uma vez eu vou repetir, o Guarani apresenta uma desorganização no meio de campo, o Ipiranga, não para defender, tá? Mas na hora de evoluir as jogadas, você vê que o Guarani não consegue. Teve algumas chances e erros do time do Ipiranga. Então o Guarani está com dificuldade. O jogo é equilibrado. Esse time do Ipiranga é perigoso e o Guarani precisa se reorganizar, principalmente no meio de campo. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, vamos juntos. Participe conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e não esqueça de deixar o seu like. 17ª rodada, depois desta faltarão duas para a definição dos classificados, dos 8 times que continuam na luta, na briga para conquistar o acesso para a Série B do próximo ano. Por isso o Guarani briga com o Luca, botou na frente, não houve nada. Recupera a posse de bola do time do Ipiranga, sai driblando, fazendo boa jogada. Pedro Lucas carrega, a bola tem o Léo Rafael, tentou Alex Gonçalves, tira duas vezes a zaga bugrina. Jonathan Costa consegue a finta, deixou para João Paulo. Agora foi falta, né, professor? Atropelando o Nicolas do círculo central, o JP, o jogo tá parado, bebê. E era para cartão amarelo, empurrou forte o João Paulo na frente do árbitro, mas já deu para ver que esse árbitro gosta apenas de conversa. Olha o Guarani no ataque. Isaac para Herbert, recolhe, domina Herbert, autor do gol, do único derby neste ano de 2026, vitória do Guarani por 1-0. Ele quem tenta o domínio, domina mal, chega Cleiton lá atrás para afastar, sobra da bola para Alex Gonçalves, fez o passe por dentro para Léo Rafael, Guarani aperta, morde, belisca, recupera João Paulo, espalma, bate, colhe. Uma pancada de fora da área, chute forte com o pé direito de João Paulo, mate, cola, espalma para a linha lateral, Breno Beretta. E ela fez uma curva, eu que tô atrás do gol vi essa curva, ela subiu e desceu rapidamente, foi no cantinho esquerdo, goleiro do Ipiranga para pegar e meteu pela lateral, já cobrada pelo Dudu. Já o Gleger vai conceituar e dar a nota para a defesa. Luiz Otávio, a meia altura, levantou para a boca do gol, tira Cleiton na segunda trave, a bola não chega no Herbert, volta para Renan Castro, soltou a bomba, foi embora pela linha de fundo. Queria você com um chute um tanto quanto precipitado do Renan Castro, né, bebê? Exatamente, ele tinha espaço, poderia ter tocado do lado, tinha o João Paulo do lado dele, o Luca um pouco mais à frente, ele emendou de primeira, ela se perdeu pela linha de fundo, subiu demais, não tem pressa para fazer a cobrança do tiro de meta, Maticoli, 0-0, tá empatado o jogo. Gleger Zorzin, que continua com seu critério técnico extremamente elevado, gostaria que você conceituasse, desse a nota para a defesa do Maticoli. Bom, mas antes, se você me permite, eu quero fazer uma pergunta pro Breno Beretta, que já disse, né, que assistiu vários jogos de Gleger Zorzin. Breno, Gleger Zorzin, no seu... exatamente. Gleger Zorzin, no seu nível, naquele bom momento, nível daria hard. Rebote nessa bola aí ou não? Ah, não, pegaria e encaixaria essa bola tranquilamente.
Então a nota olha do que eu goleiro acho que eu é 7 assisti praticamente todos os jogos do Gleger aqui no Guarani, hein? É isso aí. Então a nota do goleiro é essa nota da defesa, ô Bolis? 7,64. Muito obrigado. Aqui domina Isaac, faz o passe aqui na ponta para Renan Castro com liberdade, calculou, executou, cruzou para boca do gol para Herbert, subiu com ele o zagueiro, escanteio. A bola bateu por último no capitão William, é escanteio pro Guarani bater, bebê. É pelo lado direito, Renan Castro vai correndo para lá, tem pressa para fazer a cobrança de perna esquerda, pé trocado, perigo dobrado. Quem sabe agora, Leandro Bolis? Ele atravessou todo o campo, foi lá na direita para fazer a cobrança com o pé esquerdo, vem cobrança fechada. Jonathan Costa e Maurício Antônio na área também Luca Herbert, partiu Renan, levantou para a boca do gol, quase a bola chegou no Herbert, tira a defesa, mais um escanteio. O Herbert chegou a fazer um movimento para finalizar, bebê. Foi o Nicolas quem tocou a bola por último, jogador da equipe do Ipiranga. Agora o escanteio do lado esquerdo e de perna direita, Carlos Eduardo tá na bola, vai com ele, Segue Bolis. na pressão Guarani com 30 minutos, primeiro tempo 0-0, muitos jogadores dentro da pequena área, o Atro segue de olho, Maurício Antônio, Jonathan Costa, vem para a cobrança, Carlos Eduardo, então capricha aqui da autorizada a cobrança, pé direito, levantou na primeira trave, tira de novo a defesa, vai voltar para Carlos Eduardo, foi para dividir, insistiu no lance e saiu lateral para o Ipiranga, não deu para o Guarani. Ninguém reclamou, então o narrador estava um tanto quanto equivocado, houve um último desvio na perna ali do jogador do time do Ipiranga. Vem Renan Castro, ele cobra, volta a bola para Jonathan Costa, recolheu, dominou por elevação, soltou de novo para Renan, Renan tentou a finta, ela ficou reclamando de uma solada ali do Marcelinho, o Atru não deu, Cleiton tira de qualquer maneira, ninguém de amarelo, olha a volta de graça para o Guarani. Liga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, ofertas sensacionais todos os dias para abastecer a sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Acesse iga.com.br, saiba mais. Alô, grande Edivaldo Tietz, esse ícone do rádio, da televisão do interior do Brasil, tá sempre ligado na Bandeirantes. Vem para Isaac, Isaac faz a inversão da esquerda para a direita para o apoio do Dudu, Dudu domina, o Nicolas já aperta na marcação, deixa na ponta para Herbert, devolveu, o bolão para Dudu, vai marcar, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Predestinado, tem estrela do seu primeiro jogo, ele mete lá dentro e faz um gol importantíssimo para o Guarani. Começa na direita, devolução de Herbert, perfeito, passe para Dudu, ele invade a área, escolhe o canto e bate forte, sem chances para Baticoli, aperta o placar do Brinco, Dudu coloca lá dentro, a galera faz a festa, verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Mugrão, olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou, e se balançou a rede, é gol e é gol do Guarani, um gol importante neste momento, reta final de Série C, Dudu coloca lá dentro, da marca de 31 minutos, de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação bugrina, tá registrado no Brinco, Dudu, Guarani 1, Ipiranga 0, não deu pra você, Baticoli, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, me conta aí, bebê! O detalhe é que a jogada começou com o próprio Dudu, olha o Guarani, já eu falo. Paulo dominou, rolou pra Luca, pra Isaac, vai marcar, bateu, espalma, Baticoli! De bico, Isaac bateu com o pé esquerdo, Baticoli colocou pra fora, o torcedor vai à loucura, o Guarani tem escanteio pra bater, bebê. E pra completar o detalhe, começou com o Dudu
Dudu a jogada, ele deu passe pro Herbert, que virou o corpo, encontrou ele entrando na área e com a perna esquerda, que não é a boa dele, o Dudu meteu pro gol, meteu um chutaço no meio do gol e debaixo dos braços do goleiro Maticoli, que ainda tocou, ele meteu pra rede. Olha o Guarani. Renan levantou pra boca do gol, Maticoli dá um tapa na bola, tira a bola da área, sobrou aqui na ponta para João Paulo, setor canhoto, ele prepara o cruzamento, encara a marcação, traz pro pé esquerdo, cruzou na área de cabeça, o desvio do Luca pra fora. Vai embora pela linha de fundo, Aroma das Ervas, é muito mais saboroso, suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. Resultado de vitória nesse momento que coloca o Guarani na vice-liderança na Série C. Carlos Henrique, o bate pesado, Dudu tem estrela. Marca o primeiro com a camisa bugrina, o primeiro gol do Guarani no jogo, CH. E fez de perna esquerda. Guarani manda no jogo, né? Já teve 3 oportunidades para fazer pelo menos mais um gol. Guarani está calmo, Guarani está organizado, Guarani está marcando saída de bola. Evidente que o Ipiranga é um time que dificulta muito o jogo do Guarani, mas não tem daqui para frente jogo fácil. Para mim, o Guarani merece o resultado e, se continuar nesse ritmo, faz o segundo gol. Já o Gleger vai falar e vai conceituar a defesa do Maticoli. Essa acredito que tenha sido um pouco mais difícil do que aquela primeira, o chute do Isaac. Logo depois que o Guarani fez o gol, João Paulo meteu ali pro Isaac, ele meteu um bico na bola com a canhota, o goleiro pegou. Vem o Ipirangavinha, passe muito forte do Léo Gobo pro Cleiton, mas só tiro de meta pro Guarani. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 35 minutos e meio, primeiro tempo. O tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, Série C, 17ª rodada, reta final, antepenúltima rodada da primeira fase, aqui no Brinco, gol do lateral Dudu, Guarani 1, Ipiranga 0, Edu. E um grande abraço ao casal Ayrton e a dona Sueli, olha, tomando café, comendo bolo de chuva, ouvindo a Bandeirantes, olha que chique, que romântico, Ayrton e Sueli, hein, Boris? Que coisa rica, um abraço a eles, hein? Segue Ferroviária 2, Paysandu 0, Bugre nesse momento é segundo colocado com 29 pontos. É o futebol da Bandeirantes Campinas, você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, meu grande amigo Onivaldo Coelho, rei de Capivari, lá da Shark, da Microsal. Tá ligado, acompanhando, o Guarani tá vencendo. 1-0, Mugrão na frente. Valeu, Niva, um grande e forte abraço pra você. Herbert tentou cortar a luz pra Renan Castro, chega a defesa do Ipiranga pra cortar. Guarani aperta a saída e o Luiz Otávio acabou puxando. O jogador do Ipiranga vai receber o primeiro cartão do jogo, bebê. Segurou pela camisa, cartão amarelo merecido. Luiz Otávio, 55, primeiro cartão do jogo. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, 1-0 para o Guarani, e também para conceituar a defesa do Maticoli naquele chute do Isaac. Aquela defesa foi boa, hein? Aquela defesa foi mais interessante, nota 7,86. E o Guarani, cara, agora traz um pouco mais de tranquilidade, né? Belíssima jogada, o Herbert inteligente. Ele bateu sem perceber, olha a jogada treinada, né? Percebe a passagem, já dá sem olhar. E o Dudu foi na cara do gol, contou, lógico, na minha opinião, tá? Com a falha do goleiro, que foi uma defesa ali, bola no chão ali, muito perto do corpo. Você precisa usar os pés, né? E aí ele acabou tentando fazer a defesa, acabou tomando por baixo uma falha do goleiro, mas o Guarani não tem nada com isso. 1-0 e agora traz um pouco mais de tranquilidade. Mas eu vou repetir uma coisa que eu tô falando desde o começo do jogo. Dá uma olhada, Bolis. Quantas vezes você falou o nome do Carlos Eduardo? Poucas vezes. Precisa entrar no jogo. Precisa entrar no jogo. O Guarani tá com uma transição um pouco com deficiência. O João Paulo sim tá jogando, mas tá muito marcado. E o Carlos Eduardo precisa entrar no jogo. Boa, este Gleger Zorzinho, ao lado de Carlos Henrique, a dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes Campinas. Por aqui 1-0, gol de Dudu, Guarani vence nesse momento, vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu não anotei aqui qual foi a nota da defesa do Maticoli, por gentileza, Gleger. 7,86, de acordo com meus critérios, já analisando aqui, mapeei toda a defesa, 7,86. Muito obrigado. Iga Atacado, produtos no atacado no varejo, grande variedade, qualidade, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Confira em iga.com.br.
Herbert tentou, acabou não dominando. Chega na proteção, Léo Gobo para sair do Machicoli. 38:40. Já o intervalo. Bandeirantes no comando de Edu Pinheiro. Atualizando tudo para você. Além, é claro, dos comentários de Gleggers do Ordim do CH. Bola lá na ponta para o Nicolas. O Guarani segue apertando a saída de bola do time de Ipiranga. Mas conseguiu sair dessa primeira linha de marcação. O time gaúcho na sequência foi seguro. Alex Gonçalves, o jogo está parado. Falta cometida pelo Maurício Antônio Bebê. E a falta realmente aconteceu. Pela minha esquerda, jogadores da equipe do Ipiranga têm pressa para fazer a cobrança. E quem está por ali é o camisa 3, William. Guarani que vai a Paraíba. João Pessoa no próximo sábado, 5 da tarde, para encarar o Botafogo no Marcelo Fernandes, que foi campeão com a Ponte Preta na temporada passada. Cruzamento para a área, no toque! Marcou, mas não levou. Marcou, mas não levou o Léo Rafael. O desvio me parece ali do Alex Gonçalves, e até ali tudo ok. Mas aí o Léo Rafael, né, complementou para o gol, e o auxiliar número 2 marcou impedimento. Lembrando que não tem o VAR, e aí prevalece a decisão do campo. Então, impedimento marcado. Não vale o gol do Ipiranga, Breno. E pelo que eu entendi, eu tô do outro lado, atrás do gol do goleiro do Ipiranga. O CH e o Glegger podem me ajudar e nos ajudar. Eu acho que o Léo Rafael estava um pouco à frente do Jonathan Costa, que era o último jogador da equipe do Guarani. E agora o Kaique França vai ser atendido pelo departamento médico do Bugre. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Impedimento, Glegger. Tava impedido, tava à frente o cara que faz o gol. Boa. Você também, CH, confirma impedimento? Sim, impedimento. Boa. Jogo parado aqui no Brinque, está sendo atendido o goleiro Kaique França. Por falar do Botafogo, né, do Marcelo Fernandes. Botafogo que tem a melhor sequência de invencibilidade na competição. Tem a melhor sequência depois de um início ruim, mas tem aí esta sequência de invencibilidade. O Guarani vai encarar justamente o Botafogo, e na última rodada aqui no Brinco enfrenta o Brusque do meu amigo Marcelinho Coelhinho. Tá sempre ligado, acompanhando a Bandeirantes Campinas, é aqui da nossa região, da cidade de Piracicaba. Anos e anos de serviços prestados ao Atlético Paranaense, já há algum tempo no Brusque, lá no Bruscão, que lidera o Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que os últimos 2 anos, bebê, tem a maldição da primeira colocação. Os últimos 2 que terminaram em 24 e em 25 não subiram, viu, bebê? Vamos ver o que vai acontecer nesse ano. Aliás, são 2 jogos seguidos que o Guarani tem de sábado, né? Tanto esse sábado com o Botafogo, 5 da tarde fora, e depois contra o Brusque também 5 da tarde fora. Se o Guarani vencer hoje, vai para 29 e já está classificado matematicamente para a próxima fase. Aí, esses 2 últimos jogos serão para quê? Para tentar ficar entre os 4 primeiros, porque o Guarani, se ficar entre os 4, tem a vantagem na próxima fase de decidir o último jogo em casa aqui no Brinco de Ouro. E agora, o Hélio Cizenano, nessa parada para atendimento do Kaique França, ele conversou bastante com o Herbert, com o Isaac, principalmente também com o Luca. Boa, jogo reiniciado, eu acho que matematicamente ainda não, né, Breno? Mas encaminha, né? Mas não tem ninguém com 29 que não tenha se classificado em outros anos. Não teve em 2022, né? O Botafogo fez 29 pontos e não se classificou, foi o 9º. Só que ocorre que em 2022 outros 2 times fizeram 29 e se classificaram. E entra critérios de desempate. O Guarani, por exemplo, está chegando a 8 vitórias, né? Que é o primeiro critério. E, consequentemente, isso ajuda demais. O jogador do Guarani caído, hein? Quando tentou o cruzamento lá do outro lado, quem é que tá caído João lá? Paulo. João Paulo tá caído, sentindo o tornozelo. E o pessoal tá pedindo para parar o jogo, mas os jogadores do Ipiranga até agora não jogaram a bola para fora, não. Eu acredito, Bolis, que esse ano, até com 28, vai se classificar. Pode ser, porque são muitos confrontos, né? Muitos times que estão aí disputando. Veja só que do Ipiranga, 8º, com o Figueirense 14º, todos com 24 pontos. Nesse momento, o grupo do Guarani na segunda fase. Guarani, Inter de Limeira, Paysandu e Santa Cruz. Este seria o grupo do Guarani. Guarani, Inter, Paysandu e Santa Cruz. No outro grupo, Brusque, Botafogo, Ferroviária e Ipiranga. Aliás, o Ipiranga está se mantendo na 8ª colocação justamente pelo saldo de gols. O Amazonas tem -2 e o Ipiranga tem 1. Mas é claro que no intervalo o Edu
vai trazer todas as informações da classificação e também dentro do apito final. João Paulo já se levantou, ainda tá mancando, sentindo o tornozelo, mas tá no gramado. Tudo ok com ele. Estando 15 para as 9 no horário oficial de Brasília, o quinto sinal marca 8 da noite, 45 minutos desta segunda-feira de calor. Temperatura alta, 23 graus nesse momento em Campinas. Aroma das Ervas é muito mais saboroso. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O Grão segurando o resultado, vence por 1-0, gol marcado pelo Dudu. Aí tenta vir por grande ataque. Pedro Lucas, boa jogada, deixou para Cleiton, falta. O árbitro pegou uma falta perigosíssima na entrada da grande área para o Ipiranga bater. Olha o perigo aí, bebê. Foi falta do Luiz Otávio, que já tem cartão, né? Pela meia direita, quase seria um pênalti. Uma falta perigosíssima, vai levar perigo para o gol do goleirão Kaique França. Tem falta perigosa para bater o time do Ipiranga em busca do gol de empate. O Ipiranga vem de 2 partidas de vitória, 2 vitórias atuando em casa. Tem falta perigosa para bater. Quem ajeita a bola é o zagueiro e o capitão William. Pertinho da bola também o Marcelinho. Tem falta perigosa para bater o time do Ipiranga. Além deles, o camisa 10, Léo Rafael. Kaique França na trave esquerda, orientando a formação da sua barreira. O homem base é o Renan Castro. Chega agora o Herbert, são 4 bugrinos na barreira. William para fazer a cobrança e vem pancada com o pé esquerdo. Léo Rafael com o pé direito. Chegamos a 45 minutos neste exato momento. 1-0, o Guarani na frente. Sabe a importância de ir para o vestiário com placar positivo, placar favorável. Mais 4. Vamos até 49, informação do Breno Beretta. Tem falta o Ipiranga para bater. Léo Rafael e William partiu. O William, a bola ficou na barreira, explodiu em cima do Maurício Antônio. Falta para Ramon. Ramon recolhe, domina com o pé direito, fez o lançamento. Pega esse passinho aí, William. Nem com hélice nas nádegas, direto para fora, é só tiro de meta. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da sua casa e na casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração desde 1933. Tem futebol na Bamba. É tiro de meta para o Kaique França bater. Gol do Guarani marcado por Dudu. Primeiro dele com a camisa bugrina. Aos 33 minutos. Ele não havia jogado nem um minutinho, Breno? Nenhum? Nem um minutinho. Não havia entrado em nenhum jogo, nem pelo Atlético Paranaense, tampouco pelo Guarani. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Já o intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Kaique França levanta a bola para o grande ataque, tira de cabeça Cleiton, volta para Luiz Otávio, devolve na entrada da grande área para Herbert, corta Pedro Lucas, insiste pelo alto, chega para tentar fazer o corte, o domínio, Isaac, Cleiton tira, volta para Isaac que acaba atropelando o Marcelinho. E aí quando ele tentou puxar a bola, atingiu sem querer a chuteira no rosto do Marcelinho, mas o Marcelinho já se levantou, o jogo segue, sai jogando o time do Ipiranga, pois não. O Luca, agora há pouco ele caiu no gramado, o Kaique França ia bater o tiro de meta, o árbitro foi lá, ele tá sentindo o tornozelo esquerdo. Vamos ficar de olho. Levou um pisão. Isaac recupera para João Paulo, Herbert deixou passar para Luca, vem Guarani, a chance para o segundo, levantou, cruzou na entrada da grande área para Luiz Otávio, chega Ramon para ficar com a sobra, sai jogando para o time Ipiranga, aqui vira direita para Cleiton. Cleiton bota velocidade, dispara, já pisando no campo ofensivo, ainda Cleiton pela meia direita, empurrou para Marcelinho, subiu a bandeira e Marcelinho também não dominou. A bola acabou saindo, o árbitro pode optar por marcar o lateral ou o impedimento, ele acaba apontando o impedimento que o Guarani vai cobrar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos chegar a 48, você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. São as emoções da Série C, a 17ª rodada, depois desta serão mais 2. Lançamento pro gol de ataque, tentativa pro Herbert, chega Cleiton de cabeça, recuando o brasileiro Maticoli. Maticoli vai sair jogando no campo defensivo, faz o bate curtinho para Léo Gobo, pediu pelo meio, recebeu a Ramon, na intermediária campo defensivo, Ramon fez o passe entre as linhas para Léo Rafael, já pisando no campo ofensivo para Marcelinho, tenta o último ataque ainda do Ipiranga,
cruzamento fechado demais nas mãos do goleiro Kaique França. Tranquilo para fazer a defesa para o time do Guarani. Kaique França que viveu recentemente uma situação muito triste, né? A sua casa aqui em Campinas, Breno, ela acabou pegando fogo, Não, é isso? em São Paulo, na Grande São Paulo. Ah, tá. Foi realmente um susto, infelizmente não tinha ninguém na hora do incêndio, né, na casa do Kaique França. O jogo tá parado. E ele perdeu, ele guardava medalhas, troféus, fotos. Ele perdeu esse tipo de situação que nada paga, né? Dinheiro não paga. Né? É algo sentimental da história dele, infelizmente. Sem dúvida. O árbitro pegou uma falta e aí dá a oportunidade pro Ipiranga ainda colocar essa bola ali na entrada da grande área. Tem falta para fazer o Ipiranga, 49, 1-0, finalzinho do primeiro tempo aqui no Brinco. Parte para a bola, Léo Rafael deu uma fatiada na bola, chega Luiz Otávio para fazer o corte, o Carlos Eduardo quem cortou, rebote para o Guarani com o Luca na velocidade, Luca deixou para João Paulo devolveu para Luca, em posição legal lá pela direita, Herbert na área, fecha na área também Isaac, e o Luca escorregou e o árbitro terminou. Quando o Lucas se preparou para cruzar, ele escorregou e o árbitro terminou. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Brinco. Vitória parcial do Guarani, gol de Dudu aos 33 minutos, Guarani 1, Ipiranga 0 e por aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Pra mim ainda não, tem o delay, agora que caiu o Luca, hein? Mas olha, espirrada no taco, hein? Luca chegou uma na trave, hein? Agora que chegou o lance pra mim. É conforme você diz aí, Boris, fica aqui na Band, o gol sai primeiro. Inclusive pra você aí, eu tô no delay. Ô, Breno, um abraço, boa noite, Breno. Um grande abraço pra você, meu amigo Edu Pinheiro, boa noite, Edu. Ô, parabéns pelo seu trabalho, incríveis entrevistas, grandes muito obrigado, informações. Viu, Edu? Pô, tá, o Breno tá numa fase maravilhosa. Hoje não tem tobogã. Fico feliz pelas suas palavras, Edu, você que é um dos ícones do rádio, não, Edu. De longe disso. Olha, e o tobogã, Breno? O tobogã tá fechado mais uma vez, porque é segunda-feira, né, Edu? Então facilita, não tem um estádio com a capacidade máxima nesse momento. Segunda-feira não vem muita gente. Eu imagino que hoje tem mais ou menos do que no último jogo que teve por aqui de segunda-feira também, por volta de 4.000 pessoas, Edu. Então facilita para funcionários, para abrir os portões e o pessoal fica mais junto, embaixo do tobogã também, viu, Edu? Mas eu acredito que para o último jogo contra o Brusque voltem a abrir o tobogã, o último jogo da primeira fase. Olha, já o Gleb comentando, esse menino Dudu que fez o gol, ele estava no Atlético Paranaense, Breno? Exatamente, não tinha jogado ainda. Eu até obtive informações de lá quando ele veio, né, que é um jogador diferenciado. Eu sei que nos treinos também. Ele não tinha jogado ainda porque não estava 100% fisicamente e não atuou nenhum jogo. Veja só, primeiro jogo que ele atua em 2026, ele entra e marca o gol já no primeiro tempo, Edu. Já pensou ele conversar com o Maranhão? Falou, ô Maranhão, porra, eu tô parado o ano inteiro, velho, já estreio e faço um gol. Ô Maranhão, você pra fazer gol, brincadeira, Maranhão. Já pensou tirar uma onda com o Maranhão? Como tá jogando o Guarani, Breno? O Guarani tá jogando com Kaique França, Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro, Luiz Otávio, Carlos Eduardo e Isaac, João Paulo também, Herbert e Luca. Só o Luiz Otávio tomou cartão até aqui, Edu. Bom intervalo! Muito obrigado, Edu! Esse é o Breno, vai comer um sanduichinho, o grande Breno Beretta, hein? Direto, o Batista chamou ele, era 5h15 da tarde, cara. Eu já tô aqui no Brinco e tal, o cara chegou cedo pra caramba, merece um descanso, hein? Ô, Gleger Zorzinho, vamos lá, um abraço, boa noite, prazer falar contigo, Gleger, há 7 minutos, toma susto, Predo Lucas de cabeça, após escanteio, quase, gol do Ipiranga, aí o Lucas chutou uma na trave a 9, o Herbert perdeu um gol incrível a 21, passe sensacional do João Paulo, e depois o gol a 31, Dudu tabela com Herbert e o Dudu entra pelo bico da grande área, rasteirinha, chuta e faz 1-0, oi, Zorzinho. Tudo bem, né, Edu? Boa noite. Boa noite. Um abraço pra você. Prazer enorme estar aqui contigo novamente. E olha, eu concordo contigo, hein? O Breno Beretta tá voando. Tá bem demais. Muito bem. Muito bem o Breno Beretta, né? Engrandecendo ainda mais a nossa equipe, que já é gigantesca. Edu, assim, eu tô, lógico que tá 1-0. O Guarani tá tirando o pedido. Fez um belíssimo gol. Na minha opinião, uma jogada treinada. Porque você percebe, Edu, depois você dá uma olhadinha no lance aí. O Dudu ele recolhe,
dá no Herbert, já passa, só que aí, normalmente, o que acontece com o lateral? Ele dá no homem da referência e vem por fora, né? Não, o Dudu fez ao contrário, ele vem num facão por dentro e o Herbert, ele sem ver, ele dá um tapa sem ver, né? Já sabendo que tinha essa jogada e provavelmente foi treinada. E aí o Dudu sai na cara do gol e de canhota, bate, pra mim falhou o goleirão, mas o Guarani e o Dudu não tem nada com isso, 1-0, bola na rede. Mas eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado durante todo o primeiro tempo. O Guarani precisa melhorar a transição, né? Por exemplo, ouvimos muito pouco o nome do Isaac, ouvimos muito pouco o nome do Carlos Eduardo. Esses caras precisam entrar no jogo, até para dar subsídio para o João Paulo, que está muito marcado, que é o jogador que desequilibra, mas a bola está chegando muito picada, sabe? Não chega macia, não chega limpa para o João Paulo tentar a jogada, né? Toda hora é uma espetada aqui, é outra ali, né? O Guarani precisa aproveitar um pouco mais as laterais, né? Você vê que o Dudu, apesar de ter feito o gol, né, e o Renan, muito pouca presença ao ataque. Ah, Gleg, mas o Dudu foi só uma e fez o gol. Mas precisa ter um pouco mais, porque pelo que está mostrando o jogo, as laterais podem contribuir muito. Inclusive o gol do Guarani sai por uma jogada de lateral ali e o lateral indo no facão. Então precisa usar um pouco mais os laterais, precisa aparecer um pouco, precisa sair um pouco mais. Só que às vezes o que acontece, pode ser que essa transição que não está legal, está inibindo um pouco tanto o Renan quanto o Dudu. Então, precisa organizar. Só isso, Hélio. A defesa tá bem, tô gostando do Jonathan. Eu tava de olho nele porque, assim, faz 2 meses que o cara não joga, né? Então você fica meio de olho, tá num setor perigoso, mas tá bem o Jonathan. Tá jogando bem, tá ali ao lado do Maurício. Só teve aquele escanteio que deram uma vacilada ali, aquela questão do primeiro pau do Guarani no escanteio, né? Fechar um pouco mais. Tá com problema? Bota um zagueiro ali para fazer o primeiro pau, o outro vai na marcação e você traz os homens do primeiro pau para marcar numa linha, né, de marcação ali. Então facilita um pouco mais o trabalho e você fica mais respaldado no primeiro pau. Pequenos ajustes para que o Guarani possa fazer o segundo gol e ganhar o jogo com tranquilidade. Edu, vou repetir uma coisa que eu tô falando desde o início. Esse time do Ipiranga não pode vacilar. Você viu que o Guarani deu 2 vaciladas ali, uma o cara quase faz o gol, a outra faz o gol, porém estava impedido. Então é só ter um pouco mais de atenção, melhorar na transição, né, e usar um pouco mais as laterais que o Guarani vai vencer o jogo, Edu. Muito bem, um grande abraço. Raul Maldonê, mas quanta honra! Eu vi que chega aqui no cantinho uma mensagem, você tá no brinco, né, Raul Maldonê? Quem me informou uma vez a troca, que aquela turma que foi pro Bragantino, né? Veio um caminhão de jogador pro Guarani e aí teve o Mauro Silva foi para o Bragantino. Mauro Silva foi depois, não estava naquele bloco. Grande Raul Maldonê, sensacional. Vitor Hugo era o zagueiro, né? Vitor Hugo veio pro Guarani e vários jogadores foram pro Bragantino. Mauro Silva foi depois. O Bragantino foi campeão paulista, 91. Sensacional, Maldonê. Prazer falar contigo, viu? Olha, intervalo Araraquara, Ferroviária 2, Paysandu 0. O Paysandu perdendo e o Bugre vencendo. Bugre, então, é segundo colocado. Até agora tem tudo para se consolidar. E no Brasileirão, intervalo, hein? Inter 1, Remo 0, Beira-Rio. Com esse resultado, o Mirassol entra no Z4 e o Inter escapa. Levanta Rio Grande. Já já, o CH comenta. Guarani 1, Ipiranga 0. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes, Leandro Boles. Faz chance, Lucas gira, bateu na trave! Uma paulada de Lucas na entrada da grande área, ela toca na trave esquerda e não entra. Resposta imediata do Mugrão, uma pancada do Lucas, bebê. Ele recebeu essa marcação, deixou na ponta para Herbert, devolveu o bolão para Dudu, vai marcar, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Predestinado, tem estrela no seu primeiro jogo, ele mete lá dentro e faz um gol importantíssimo para o Guarani. Começa na direita, devolução de Herbert, perfeito, passe para Dudu, ele invade a área, escolhe o canto e bate forte, sem chances para Baticoli. Aperta o placar do Brinco, Dudu coloca lá dentro. A galera faz a festa verde e branco, são as cores da paixão verde e branco, as cores do Mugrão. Olha lá o povo festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou. E se balançou a rede, é gol e é gol do Guarani. Um gol importante neste momento, reta final de Série C. Dudu coloca lá dentro, da marca de 31 minutos, bola rolando no primeiro tempo, solta o grito. Grita comigo, nação mugrina. Registrado no Brinco, Dudu. Guarani 1, Ipiranga 0, não deu pra você, Baticoli, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, me conta aí, bebê. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o Bate Pesado. Ô, Bate Pesado, vamos lá, CH, 1-0 Guarani, um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Tudo bem com o amigo, né? Tudo, graças a Deus, CH, e com você? Você bem, eu também fico bem. Edu, primeiro tempo foi agradável do Guarani. Dificuldade a gente esperava que acontecesse. Não é à toa que o Ipiranga tem 24 pontos no campeonato, não é? Chegou aqui com um trabalho, com um time organizado. E eu sabia, por exemplo, e a maioria das pessoas sabiam, que seria um primeiro tempo muito duro, difícil. O jogo não acabou ainda, mas o primeiro tempo que o Guarani acabou fazendo credencia para ganhar o jogo. Evidentemente que alguns ajustes precisam acontecer. Agora, eu gostei, apesar da marcação, gostei demais do João Paulo, gostei do Dudu. Acho que o Luiz Otávio tá com uma saída, e o Maurício principalmente estão com uma saída de bola interessante. O Renan um pouco tímido, bem, movimentando bem o Herbert e o Luca, né? O Luca teve uma bola na trave, teve outra oportunidade, está chamando o jogo, chamando responsabilidade. Enfim, foi um primeiro tempo onde quem teve mais posse de bola, quem teve mais chances, quem teve mais escanteio foi o Guarani. Portanto, o resultado absolutamente merecido. E eu até acho que se a gente trabalhasse em relação à justiça,
o Guarani deveria ter 2 gols de diferença. Vamos ver se volta no mesmo ritmo. Eu acho que os 20 primeiros minutos do segundo tempo são determinantes. O Guarani tem que dar um sprint, porque no primeiro tempo, depois que fez o gol, baixou as linhas e eu percebi que o time estava economizando energia. Perigosa estratégia, mas funcionou. Agora, no segundo tempo, o time tem que acelerar para ir em busca do segundo gol. Mas gostei do primeiro tempo do Guarani, Edu. Muito bem. Ô, Breno, quem tem no banco aí? Você me ouve, Breno Beretta? Tá no lanchinho? Te ouço, Edu. Tava tomando água aqui, vou pegar o banco. Pode continuar tomando aguinha. Não, Edu. Dá pra falar? Tava reparando também, fiz algumas imagens do Cachoeira. Ele tá machucado, mas ele tá aqui dando autógrafos pro pessoal. Ele tá num camarote que fica bem embaixo, do lado direito, mais abaixo das cabines de rádio. Aí o pessoal que tá debaixo do tobogã joga a camisa pra ele e ele tá dando autógrafo sem parar, tô vendo aqui. Mas tá eu vi atrás do outro, tá tratando muito bem a torcida do Guarani. Vou até mandar o vídeo pra técnica colocar. Eu vou mandar o vídeo que eu fiz. E ficou legal o vídeo aí. É aquele óculos aí o Lucas seu que... coloca. É aquele óculos seu que vai olhando assim? Não, esse eu fiz com o celular mesmo. Com o celular mesmo. O óculos vai ser no final do jogo, Edu. Porque os caras vão pensar mal de você à noite usando óculos escuro, né? Ah, não, mas eu troquei a lente, coloquei uma lente branca. Agora tá mais comum, Edu. Tá pra noite e tá pra dia. Tá pra noite e tá pra dia. Enquanto eu falo, já mandei aí pro Lucas, enquanto eu vou falar as opções aqui no banco de reservas, Edu. Opções do Guarani: Matheus Klaus pro gol, Inayan pra lateral direita, Vitinho, que é da base, pra lateral esquerda, Rafael pra zaga, William Farias pro meio campo, Natan pro meio campo, Cauã Jesus pro meio campo, Diego Torres para meia, Matheus Guilherme para o ataque, para a beirada, Everton Brito para a beirada e para o ataque também Neto Costa e o Maranhão, Edu. Eu vi o Cachoeira, acho que foi no Instagram, viu, o Breno? Ele fazendo uma homenagem para uma menina, estava com da mãe dela, né? E foi durante o dia, assim, a menina foi até no gramado do brinco e ele entregou uma camisa pra menina. Isso, a menina pediu uma camisa, eu acho que ela levou um cartaz no jogo anterior, foi. Né? Exatamente. E daí, ele muito atencioso, tá aí o vídeo, não sei se vocês já colocaram, mas tá aí o vídeo. E ele tá dando autógrafo até agora, viu, Edu? Colocou sim, muito bacana, sensacional. Número 3, o William Farias. Vai entrar o William Farias. Deixa eu ver no lugar de quem que ele vai entrar, porque os jogadores do Guarani ainda não entraram, Edu. Os do time do Ipiranga já estão aqui em campo. O uniforme do Ipiranga, aliás, muito parecido com o do São Bernardo, né? E agora vai levantar a placa, saiu o Luiz Otávio. Eu imagino que ele tirou o Luiz Otávio por conta do cartão, viu, Edu? Eu acho que o Hélio Cizenano ficou com medo dele ser expulso. Mas o Luiz Otávio levou amarelo, Breno. Ele fez uma falta, o Luiz Otávio, no final do primeiro tempo. Olha, é questão de interpretação, ele pode ter sido expulso. Então, depois os nossos comentaristas vão analisar se justifica. Deixa eu marcar. Então, sai Luiz Otávio, entra... Camisa 3, o William Farias, que era o titular da posição até ficar de fora dos últimos jogos machucado. E ele tá voltando justamente hoje. E o Jonathan Costa voltou depois de 6 jogos. Vai começar o segundo tempo, por enquanto o Guarani 1-0 e Prado Show aqui na Bandeirantes. É ele, o moço de Piracicaba. Valeu, Edu Pinheiro, tudo pronto. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos juntos na Bandeirantes. É o Campeonato Brasileiro da Série C, 17ª rodada. A saída foi do Ipiranga, que já tenta o primeiro ataque. Mergulha lá atrás de Jonathan Costa para cortar. Era cai no peito do Isaac marcado por Léo Rafael. O Guarani, portanto, vem com uma mudança. O William Farias acabou de entrar e já mexe de lançamento para a velocidade do Herbert. Chega de qualquer maneira para fazer o corte lá atrás. A defesa, escanteio. Lançado o Herbert. O Guarani já tem um escanteio para bater, Bebê. É o primeiro do segundo tempo. Pelo lado direito, Carlos Eduardo não tem pressa. Tá caminhando, vai bater de perna direita. Bolis. Resultado que coloca nesse momento o Guarani na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. A 1 ponto do líder Brusque. O Brusque que será adversário do Guarani na última rodada. Bugrão que neste segundo tempo ataca para o gol do placar eletrônico. Desta noite quente de segunda-feira em Campinas tem escanteio para bater.
bater o Guarani. 1-0, Bugre em busca do segundo gol. William Farias acabou de entrar, tá por ali. Luca também, vem cruzamento pra boca do gol pro Maurício Antônio. Chega a defesa pra afastar aí mais um escanteio, desta vez aqui na direita, Breno. Pelo outro lado agora, o Renan Castro, de perna esquerda, já vai se posicionar para bater, Boles. Você vem comigo, Leandro Boles, na narração, com os comentários do Gleger Zorzinho, do Carlos Henrique, o CH, nas reportagens Breno Beretta e do Pinheiro, atualizando tudo para você, com a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, comando do Gil Kleber, comando do Esportes de Carlos Batista. Jonathan Costa segue se trombando ali, né? Se pegando com Pedro Lucas. O Adro tá de olho. Vem pra cobrança, Renan Castro, pé canhoto, levantou na primeira trave, chega a defesa para cortar. Renan Castro poderia ter dominado a bola, preferiu deixar sair para cobrar de novo. É mais um escanteio, Guarani. Em menos de 2 minutos já tem o terceiro escanteio para bater. Vem para a bola, Renan Castro, vem com o pé canhoto. Autorizar a cobrança, levantou na segunda trave, subiu a defesa para afastar. Ela vai voltar no rebote, Carlos Eduardo subiu, mas furou. Mas mesmo assim ele consegue a recuperação. E aí recua para o goleiro Kaique França. Vai recomeçar o Mugrão. Lembrando que estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo estiver início, você vai ser notificado. Toca na bola o William Farias, deixou na meia direita para Isaac. Isaac tentou proteção, vacilou, perdeu a bola, recupera Nicolas para sair jogando para o time do Ipiranga. Uma tradição que atravessa gerações, pais que ouviram seus jogos pelo rádio ensinaram aos filhos a paixão pelo futebol. E hoje os filhos compartilham essa mesma emoção com seus filhos. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração desde 1933. Lançamento do comando para Alex Gonçalves, foi muito forte. Kaique França sai do gol para fazer a defesa. Gleger Zorzinho, eu quero ouvi-lo, que muda no time do Guarani com a saída do Luiz Otávio para a entrada do William Farias. E aí, Gleger? Você percebeu que eu estava falando durante todo o primeiro tempo dessa dificuldade do Guarani na transição no meio de campo, né? Não é a substituição que eu faria, tá? William Farias é um bom jogador, mas eu, por exemplo, teria apenas reposicionado o time ou tentado uma opção com o Cauã Jesus. Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar o Guarani, mas o Hélio provavelmente detectou esse problema da transição também. Maurício Antônio faz o lançamento lá pela canhota para Renan Castro, na margem do campo, deixou para Herbert, devolveu para Renan Castro, botou na frente, caiu, reclamo de falta, a arbitragem manda seguir, na sequência foi para a disputa, recupera Carlos Eduardo, deixou para o William Farias, e toma lançamento para Herbert na velocidade, recolheu, dominou, invadiu, era, puxou para o meio direito, bateu, pegou, largou o goleiro, tira de qualquer maneira, Cleiton. A bola veio quente, explodiu no peito do Baticoli. Lateral já batido, bola para João Paulo pela canhota, passou, recebeu no fundo, Renan Castro cruzou para Lucas, subiu William para fazer o corte, a bola não domina, a bola sai, é lateral para o time do Guarani bater, a bola veio quente para cima do goleiro, hein, Breno? E que passe do William Farias, como se fosse um meia rasgando a defesa da equipe do Ipiranga, um chutaço do Herbert e uma boa defesa do Baticoli, mas ele não conseguiu ficar com ela, quase, o Guarani faz o segundo, 1-0, tá vencendo o jogo. Foi o segundo lançamento do William Farias, de novo pro Herbert, esta ele conseguiu finalizar. Domina para sair jogando o time do Ipiranga. Ipiranga vem de 2 vitórias seguidas nos 2 últimos jogos, venceu em casa. Só que o William toca mal, dá de graça para Carlos Eduardo, este agradece o presente, tentou acelerar, empurrou na direita para Luca, tem muita gente amarelo, ele volta, prende, segura para Isaac, Isaac para William Farias, na intermediária, campo ofensivo, Isaac para William Farias, de novo para Isaac, Isaac recolheu, dominou pela meia para Carlos Eduardo, para Isaac, tem Renan Castro livre lá pela canhota, agora ele trabalha a bola com passes curtos aqui no meio campo, aí Maurício Antônio tentou o lançamento, a bola foi desviada, João Paulo não subiu, tirou, defesa, toca na bola, Léo Rafael, chega pelo meio para Marcelinho, foi derrubado por Maurício Antônio, pela risca no meio campo, o jogo está parado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Quarta-feira tem mais futebol aqui na Bandeirantes Campinas, hora e vez do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola lá em Goiânia, tem Vila Nova e Ponte Preta, 7h30 da noite, aliás 8h30 da noite, este jogo com a narração do Roger Williams, para você ligado aqui na Bandeirantes. E no fim de semana tem o Guarani de novo, 5 da tarde, jogo do rádio
contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. E no domingo, mais uma vez, a Ponte contra o Avaí. Desta vez, jogando em casa. Aqui domina, vem para o campo de ataque o time do Ipiranga. Cleiton levantou para a área. Jonathan Costa tirou. A bola fica viva, a briga pelo alto. Renan Castro tentou tirar. Quem tira? Maurício Antônio tirou de qualquer maneira. Aí toque errado na bola. Volta de graça para Luca. Luca para Carlos Eduardo. Recolheu, dominou, colocou no chão. Falta. Arthur pegou a falta. Vai mostrar cartão para o jogador do Ipiranga, Fredo Beretta. É amarelado o jogador de Ipiranga. Deixa ele virar aqui que eu vou ver o número da camisa dele. Acho que é o Cleiton. É o Cleiton, né? Cleiton amarelado, jogador camisa número 2 da equipe do Ipiranga. Puxou o Carlos Eduardo, na verdade ele chutou o Carlos Eduardo, né? Pegou nas pernas dele, cartão amarelo merecido. Segundo do jogo, primeiro para atletas da equipe do Ipiranga. Carlos Henrique, o CH, eu quero ouvi-lo. Guarani mexeu, veio com uma novidade para a etapa final. William Farias está em campo, CH. Não sei se eu faria essa mexida, né? Nitidamente ele tirou o jogador pelo cartão amarelo que recebeu. Eu acompanhei nitidamente e atentamente o que disse o Edu Pinheiro e é verdade. O Luiz Otávio deu uma entrada no primeiro tempo que ele poderia ter sido expulso. Então, precavido, o técnico trocou. Eu conversaria e manteria o Luiz Otávio. De qualquer maneira, o William Farias participou de 2 lances e 2 lances de assistência na frente, demonstrando que ele está muito bem após a contusão. 1-0, Guarani na frente, gol marcado pelo Dudu no primeiro tempo. Bugrão tenta o ataque, corta a luz do Lucas, chegou no João Paulo, Léo Gomes, chega na marcação, não fez a falta, o árbitro mandou seguir, o próprio João Paulo recuperou, Isaac na ponta para João Paulo, prepara o cruzamento, calculou, cruzou para a boca do gol, muito forte, a bola foi direto para fora, é só tiro de meta. E o Lucas tá louco para marcar, né? Ansioso, afinal de contas, perdeu um caminhão de gols contra o Anápolis, hoje já meteu uma bola na trave, bebê. É, ele pediu essa bola no primeiro pau, só que o João Paulo tentou lá na ponta esquerda com o Renan Castro e não foi para ele, acabou se perdendo pela linha de fundo. Tá ansioso o Lucas realmente e hoje está se movimentando bastante fora da área. Ele até comentou recentemente que o Hélio deu mais liberdade para ele. E ele sempre foi mais segundo atacante do que centroavante. youtube.com/. Tá vencendo o Guarani. Boa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado conosco, Isaac, boa jogada, cortou, limpou, fintou, meteu no corredor. Um bolão para Herbert, dominou na área, cruzou para Luca, o toque para trás, ela vai embora, quase o gol contra escanteio. E agora a bola chegaria no Luca. Na hora H, o zagueiro William colocou para fora, escanteio do bebê. Chegou de carrinho, o capitão William meteu pela linha de fundo, escanteio lado esquerdo. Carlos Eduardo mais uma vez de perna direita na bola. Pedro lá de Limeira, está ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes Campinas. A Inter que acabou perdendo para o Brusque pelo placar de 3-2 no último sábado e perdeu a liderança. Tem escanteio, Guarani para bater, a galera vem junto no embalo desta emoção. Guarani, quem sabe, tem a chance para marcar o segundo. 9 minutos de segundo tempo, vem para a cobrança Carlos Eduardo, cruzou na primeira trave, tentou de cabeça, o William Farias tira a defesa. Bola volta de novo para Carlos Eduardo, atrás para Renan Castro, chegou de primeira para cruzar para o boca do gol, Maurício Antônio! É gol do Guarani! Gol! Cruzamento na medida, foi praticamente uma assistência de primeira do Renan Castro na cabeça de Maurício Antônio. O zagueiro foi lá no terceiro andar, meteu a cabeça na bola, o goleirão ainda tentou evitar, mas não deu. Amplia o Guarani, faz a festa, a torcida Londrina, avante, 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 Londrão. Verde e branco estão as cores da paixão, verde e branco, as cores do Logrão. Então sobe o som que vem das arquibancadas. Sobe o som que eu quero ouvir a galera. Sobe o som que eu quero ouvir a galera. Olha lá
lá o povão festejando, olha lá a galera vibrando porque balançou em si, balançou a rede, é gol do Guarani. O Bugre amplia, encaminha o resultado positivo, encaminha a classificação na reta final e decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. Maurício Antônio, 9 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito e grita comigo, nação bugrina. Tá registrado no brinco. Guarani 2, Ipiranga 0, não deu pra você, Maticoli. E o detalhe do gol, Pandibereta. O detalhe é que na tentativa de cruzamento do escanteio, o Carlos Eduardo meteu na área. Depois a bola espirrou, voltou para quem? Para o Renan Castro. E o Renan Castro fez um baita cruzamento, como se fosse com as mãos, na cabeça do Maurício Antônio. E ele meteu uma tijolada de cabeça para o gol do Maticoli, como se fosse um chute. A bola foi no meio do gol, só que muito forte o Maticoli não conseguiu pegar essa bola que foi dormir no fundo das redes do Ipiranga. Amplia o zagueiro artilheiro Maurício Antônio. Faz Guarani 2, Ipiranga 0, muito próximo da classificação, Bolis. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Guarani 2-0, um gol de um lateral e o outro gol de um zagueiro. E o Ipiranga agora tem uma falta perigosa para bater, né, Breno? Exatamente, pela meia direita tem dois jogadores por ali ajeitando a bola com carinho. Um deles é o Léo Rafael, vai levar perigo para o gol do goleirão Kaique França. Tem falta perigosa o Ipiranga para bater, o Ipiranga de Erechim. Erechim, no Rio Grande do Sul. A bola parada, Léo Rafael com a camisa 10, está por ali também o Nicolas. Tem falta perigosa para fazer a cobrança do time do Ipiranga. 12 minutos em segundo tempo, 2-0 para o Guarani, nesse momento na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai chegando a 8 vitórias e melhora o seu saldo, muito importante, um dos critérios de desempate. Léo Rafael na bola, saiu, vem cruzamento para a boca do gol na segunda trave, o toque de cabeça para o meio da área, já saiu a bola, Bandeirinha marcou. Lá do outro lado, o Bandeirinha marcou a saída da bola, é tiro de meta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo, tampe placar de jogo para você. 12, agora quase 13 minutos de bola rolando, segundo tempo. Brasileiro da Série C, 17ª rodada, antepenúltima rodada desta primeira fase aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani 2, Ipiranga 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, ainda na Série C, segundo tempo de Ferroviária 2, Paysandu 0, Brasileirão, segundo tempo no Beira-Rio, segue Inter 1, Remo 0. E tem uma polêmica aqui no estúdio, viu, Bolis? É o seguinte... como é o nome do goleiro do Ipiranga? Maticoli, né? Maticoli ou Carlos Miguel? Quem será que fica no chapéu? Rebete na área, tem a chance, vai marcar, bateu, trava na hora, Galéu, Gopu! Coloca a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani, jogada rápida, participação de Herbert, escanteio, o Bugrão tem para bater, Pepe. E ele não acredita, porque ele ficaria cara a cara com o goleiro, se não travasse o zagueirão da equipe do Ipiranga. A torcida apoia, cresce aqui no brinco, sente o bom momento, o Renan Castro já está se posicionando para fazer a cobrança, escanteio lado direito, ele de perna esquerda, vai com ele, Bolis. Já duas alterações no time do Ipiranga, tem escanteio Guarani para bater, 14 minutos, quem sabe o terceiro, 2-0, Bugrão na frente, partiu para a bola, Renan levantou para a boca do gol, Maticoli toca na bola, mas é atingido, o jogo está parado, falta para cima dele, Kleger, Zorzin, 2-0 para o Guarani. A galera do estúdio achou que o Maticoli falhou no gol, falhou ou não, hein, Kleger? Ah, não, no gol não falha, não falhou. Foi muito em cima, dele, né? Ali foi uma belíssima testada. Muito em cima. Falhou no primeiro, no segundo não. Aí o Maurício deu uma testada. Aliás, que belíssima jogada, trabalhada, hein? Olha, a gente percebe, e aí é hora de, quando tem que falar, a gente tem que criticar e elogiar o que a gente tá vendo. Aí eu percebo nos dois gols do Guarani jogadas ensaiadas, isso aí é treinamento. Então a gente tem que dar o mérito ao treinador do Guarani também e a qualidade dos atletas. É aquilo que eu estava falando no intervalo, Bolis. O Guarani precisa se reorganizar para voltar a fazer o segundo gol, ter tranquilidade para levar o jogo para uma vitória. Eu acredito muito na vitória do Guarani, que voltou melhor no segundo tempo, Leandro.
Duas alterações do Ipiranga, o Canarinho, que não é o Canarinho Pistola. O Canarinho Pistola é o mascote da seleção brasileira, né, Breno? Exatamente. Esse é mais simpático. É o Canarinho Pistola da seleção brasileira. E no Ipiranga, Bolle, saíram 2 jogadores. O Léo Rafael saiu para a entrada do Felipe Ferreira, número 7. E a outra alteração foi a saída do Marcelinho para a entrada do Natan, camisa 79. Boa. O Canarinho Pistola é o mascote da seleção brasileira, mas quem deixou pistola o torcedor foi a seleção brasileira na Copa do Mundo. Sai jogando o William Farias, consegue o passe para o Jonathan Costa lá pela canhota, recolheu, dominou, parou, prendeu e pensou de volta ao time bugrino depois de 6 jogos, um jogador importante, ele volta a bola para Maurício Antônio, aliás, o Jonathan Costa é também campineiro. Dudu é quem recebe pelo setor direito, tentou passe na frente para João Paulo, aparece o William, mas tocou a bola no braço, né? Chegou com o braço. E o ator em cima do lance marcou bem na risca no meio campo. O jogo tá parado, o Guarani tem falta para bater. 16 minutos em segundo tempo no Brinco. 2-0 o Guarani, que tentou ataque e lançamento lá na ponta para Renan Castro. Chega a defesa para cortar. Herbert brigou, chegou bem o Cleiton para limpar o lance, ficar com a bola. Fez o passe na ponta para Natan. Natan na velocidade lá na ponta para Felipe Ferreira. Recolheu, dominou de calcanhar, a devolução para Cleiton. Cruzou para o Alex na área, a bola passou, mas não passa pelo Kaique França, passou pelo Maurício Antônio Nois, não passou pelo goleiro bugrino, que atento saiu do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 17 minutos de bola rolando, segundo tempo. E no tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo o brasileiro da Série C, 17ª rodada no Brinco. Guarani 2, Ipiranga 0, Edu Pinheiro. Amanhã tem Libertadores, valendo vaga nas quartas de final em Mendoza, na Argentina. Independente, Rivadavia e Fluminense no Maracanã, foi 0-0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes Campinas, você ligado, você conectado. E a galera que curte a narração no rádio, mas quer ver também imagens, já está lá postado o primeiro gol do Guarani, do Dudu, na nossa página no Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas, e também aqui no @LeandroBolles 2Ls e S. Vai lá e deixa o seu like. Lançamento, programa de ataque, vem o toque, ou a sua curtida no caso do Instagram. Chegou a defesa para afastar, a sobra da bola volta para o time do Guarani. Agora o lançamento para o Carlos Eduardo, chega Ramon na cobertura. Evitou a saída, a bola não saiu, ficou reclamando o Carlos Eduardo, bola para Natan. Natan recolhe, domina, bom lançamento. Lá na direita para Cleiton em posição legal. Recolheu, dominou o bico da grande área, cruzou para a boca do gol, o toque! É gol do Ipiranga! É gol, 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 é gol. Do Ipiranga! Pedro Lucas tem a 15 estampado na camisa. O Guarani deu uma vacilada. O Cleiton recebeu o livre pela direita. O torcedor do Guarani reclamou impedimento. Os membros do banco também. O bandeirinha não deu. O Cleiton dominou, teve a calma, a tranquilidade no bico da grande área, cruzou na segunda trave. Chegou tocando de primeira Pedro Lucas do cantinho para vencer Kaique França. Diminui o Ipiranga e volta para o jogo. 18 minutos em segundo tempo, tá registrado. Guarani 2, 1 pro Ipiranga. E o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe é que a defesa do Guarani não pode dar esse vacilo, né? O canto direito de defesa com o Maurício Antônio e também com o Dudu. Aliás, os dois autores dos gols do Guarani até agora. Olha o Guarani. Herbert lançado, chega na cobertura, Cleiton colocando a bola para fora. Cleiton reclama, queria impedimento, o bandeira não deu, escanteio confirmado, Breno. O escanteio é pelo lado esquerdo. Carlos Eduardo já vai lá, não tem pressa nenhuma, se posicionar para bater, mas o vacilo foi grande no gol do jogador da equipe do Ipiranga, né? Não pode, o Kaique França já estava batido. Foi uma cabeçada forte, né? O jogador que entrou no segundo pau e praticamente livre. Guarani tem escanteio, lado esquerdo, Carlos Eduardo na bola. Escanteio para o Guarani, jogo perigoso nesse momento, 2-1 Bugrão ainda na frente, vem para a cobrança na bola parada, no escanteio, Carlos Eduardo cruzou na primeira trave, a bola passou, Baticoli tocou na bola, mas o outro deu o quê? Perigo Falta do Jonathan Costa. Perigo de gol, né? Isso. Jonathan Costa dividiu com o goleiro Maticoli, que vai bater a falta. 2-1, vence o Guarani. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Vamos chegar a 20 minutos. O Ipiranga diminui, CH. É um vacilo completo do miolo de zaga do Guarani. O gol não poderia ter acontecido, né?
O Guarani está bem no jogo, atacando, pressionando. Agora um gol desse recoloca o Ipiranga no jogo, né? Tem que tomar mais cuidado. O jogo tá bom pro Guarani, mas não pode dar esse tipo de vacilo. 2-1, falta agora para cima do João Paulo, cometida pelo Léo Gobo, indo no campo defensivo do Guarani, jogo parado aqui no Brinco. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, ofertas sensacionais todos os dias para abastecer a sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br, saiba mais! 20 minutos e meio, domina livre pelo meio, dominou mal Isaac, chega lá atrás de defesa para afastar, Alex Gonçalves também devolve o presente, ela fica com o Jonathan Costa, com o pé direito, recua para Kaique França, devolve a bola para o meio campo, chega lá atrás o William, sobe com ele Luca, bola esbirrada, volta para Léo Gobo, coloca no terreno, fez o passe curtinho aqui para canhota para Nicolas pela meia para Ramon, já invade o campo ofensivo, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, procura alguém, Guarani retraído nesse momento, lançamento lá na ponta para Natan, fôlego novo, acabou de entrar, cruzamento perigoso, a bola passa por todo mundo, sai em lateral para o time do Guarani bater. Chamou, falou, microfone aberto para você, bebê. Público e renda, anote aí. Público pagante, público total, né? 4.616 torcedores, 4.616 para uma renda de R$ 81.620, R$ 81.620 essa noite aqui no Brinco. Boa, tá registrado. Aqui domina na entrada da grande área. Uma bomba, é gol do Ipiranga. Lucas Campos. Gol do Ipiranga. Lucas Campos tem a 16 estampada na camisa. Pra mim, na falha do Kaique França. É bem verdade que a bola veio cheia de curvas, mas o goleirão foi pra bola e a bola acabou entrando. O Ipiranga empata o jogo em 4 minutos. O Canarinho chega ao gol de empate. Ipiranga com Lucas Ramos, 22 minutos do segundo tempo, tá registrado. Guarani 2, Ipiranga também 2, Breno Beretta. É a liberdade que o Lucas Ramos teve para fazer esse chute do lado direito foi mais uma vez gigante. Ele olhou para o gol, estava ali do meio da rua, da intermediária, do canto esquerdo, melhor dizendo, né, da meia esquerda, e escolheu bater para o gol. O que ele fez? Ele deu uma de 3 dedos e a bola fez uma curva que acabou enganando o goleiro Kaique França e foi morrer no canto esquerdo do goleirão Bugrino. Uma falha da marcação do Guarani mais uma vez, colocando o Ipiranga na igualdade do placar. Isso não pode. Guarani que tinha o jogo nas mãos. Agora Ipiranga 2, Guarani também 2. Assunto para o nosso especialista Gleger Zorzinha, eu quero ouvi-lo. E aí, Kaique França falhou ou não falhou? Claro que falhou, falha total do Kaique França. Um goleiro do nível do Kaique não pode tomar um gol desse, da distância que foi, nunca. Nunca. Pergunta pro CH quantas vezes eu disse pra ele que quando vem um chute desse no gol, o goleiro tem que trocar a mão, tem que ser a mão direita que tinha que ter ido no lance. Porque a bola faz uma curva, obviamente, mas, cara, da onde foi, dá mais um passo, ele chega inteiraço na bola. Então errou completamente o Kaique França. Teve liberdade, jogador de Ipiranga? Teve. Mas o Kaique França, pra mim, falhou, e falhou muito no gol de empate do Ipiranga. O Guarani que não abre o olho não, porque o Ipiranga tá melhor no jogo. Vacilou o Kaique França, deu um chute fraco, né, do Lucas Campos. Acabou aceitando o goleiro Bugrino, 2-2. Guarani vai ter que voltar pro jogo. Tem falta para bater aqui na direita. Carlos Eduardo vem para cobrança. Maurício Antônio e Jonathan Costa na área. Vem dar bola parada. Carlos Eduardo tem falta. O Guarani para bater. Autorizada a cobrança. Partiu para a bola, pé direito. Levantou fechado. Mate Cole segurou o gol. Deu um suco na bola. Era volta no rebote e levou na mão o jogador do Ipiranga. 4 mandou seguir. Renan Castro cruzou para Lucas. Chega na hora H. Cleiton tira praticamente a bola da cabeça do Luca. Ela sai em lateral pro Guarani, o goleiro desabou, Pepe. Ele tá sentindo o bom momento da equipe do Guarani, né? Porque ele saiu no lance anterior, numa dividida, tá falando que saiu, foi atingido no rosto. E é claro que vai valorizar também pelo empate nesse momento da equipe do Ipiranga. O Guarani que vencia por 2-0. Dudu tá reclamando bastante com o Bandeira, o auxiliar número 2 também.
e o árbitro tá ali contemporizando. O Herbert levantou o Matcoli, já tá tudo ok com ele e o Dudu vai cobrar a lateral. Já cobrado, bola para Isaac, Isaac para Dudu, recolhe, domina, devolveu para Isaac, bico a grande área, chega João Paulo com a bola espirrada, recua para o William Farias, ele recomeça com o Maurício Antônio, recolheu, dominou para o time do Guarani, para Isaac de novo, Isaac recolhe, domina, foi desarmado, perdeu a bola, insistiu, brigou, Ramon recebeu, recuperou, deixou para Isaac, Isaac para João Paulo, para Dudu no fundo, cruzou para Lucas, chegou a defesa na hora H para afastar, Renan Castro fica com a sobra lá pela canhota, recolhe, domina, falta pressionar o Guarani, para Carlos Eduardo, bico na grande área, devolveu para Renan Castro, caiu, ele vai dar falta fora da área. Sei não, hein? Deu a falta fora da área. Jogadores do Guarani reclamam que seria dentro da grande área e consequentemente o pênalti, mas ele foi convicto marcar a falta fora da área, bebê. Eu, pra falar a verdade, eu tô longe do lance, eu não sei se foi dentro ou fora. O que eu vi aqui na minha frente? O Dudu, no lance anterior que ele cruzou, não chegou o Luke e não chegou o Herbert, ele sentiu o posterior da coxa esquerda, pediu substituição. Então provavelmente o Inayan vai entrar, porque ele pediu substituição, sentiu o posterior da coxa esquerda, o Dudu que estava bem no jogo. Já os comentaristas vão opinar sobre o lance. Renan Castro jura que estava dentro da grande área, mas o árbitro marcou fora da área. Falta perigosa para o Guarani bater. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem pra bola, Carlos Eduardo. Segue reclamando o time bugrino. O árbitro colocando a barreira no local correto para autorizar a cobrança. São dois jogadores na barreira, 2-2, foi buscar o empate o Ipiranga e o Guarani, que estava em segundo, cai para o quarto lugar. Cai para a quarta colocação com 27 pontos. Carlos Eduardo vem para a cobrança, autorizar a cobrança pé direito, não está valendo. Ele autorizou, mas depois desautorizou. O pessoal está se agarrando na área, principalmente em cima do Jonathan Costa, jogadores da equipe do Ipiranga, né? E o Guarani vai mexer daqui a pouquinho, o Neto Costa vai entrar e o Inayan também vai entrar. Vai de novo para a cobrança, Carlos Eduardo, a chance, mais uma na bola parada para o Guarani. Ali na linha lateral da grande área, setor canhoto, o Guarani atacando por gol do placar eletrônico, tem a chance, a expectativa da galera bugrina. Vem Carlos Eduardo, a primeira e mandou direto, o outro mandou voltar. Vai de novo, Carlos Eduardo, pé direito na cobrança, partiu pra bola, ele bateu muito mal na rede, mas pelo lado de fora. E aí não altera o placar, nem bola na trave, nem bola na rede pelo lado de fora, né, bebê? Tudo errado, né? Todo mundo tava esperando essa bola na área, o que ele fez? Ele tentou bater rasteiro no pé direito da trave, né, do goleiro, enganar o goleiro Matcoli, acabou não conseguindo. Então já duas mudanças, Neto Costa e também Nayan. Eu tô para dizer que devem sair, além do Dudu, né, o Luca. Vamos aguardar. Aqui vem para o campo de ataque o time do Ipiranga. O Ipiranga é perigoso, hein? Pedro Lucas recebeu, dominou, vai encarar a marcação dupla, levou para o fundo. Ainda Pedro Lucas, boa jogada, cruzou para a boca do gol. Uma chicotada na bola do Alex Gonçalves. A bola foi direto para fora, tiro de meta. E o torcedor perdeu a paciência. Uma demora para mexer o Hélio Cizenano. O torcedor perde a paciência. Agora ele vai mexer. A placa subiu, saiu do Dudu, né, Breno? Exatamente, machucado. Sentiu o posterior da coxa. Tá entrando em Inayan, camisa número 30. E o Neto Costa realmente no lugar do Luca. Então Neto Costa 97 no lugar do Luca. A terceira alteração processada pelo Hélio Cizenano. Carlos Henrique, o bate pesado. O Guarani abriu 2-0, vacilou, cedeu empate. O jogo tá perigoso. Duas mexidas no Sul, Guarani e a ICH. Duas falhas que não podem acontecer num jogo decisivo. Primeira, o primeiro gol do Ipiranga, falha do miolo de zaga do Guarani. E o segundo, concordo com o Gleger, o Kaique França foi mal para a bola e tomou um gol que ele normalmente não toma. O jogo ficou maluco agora, né? Mas o treinador tá trocando um lateral, né? Tá machucado por outro, centroavante por outro. Mas nesse momento, a briga de meio campo, o Ipiranga está ganhando. As mexidas do técnico do Ipiranga deram outro contorno para o meio campo e para o time. O Guarani precisa reagir. Esse jogo, neste momento, está perigoso para o Guarani.
2-2, vem Guarani para o de ataque, domina Inayan, primeira participação do lateral, ele volta por dentro para o William Farias, ameaça o lançamento, prefere passe curto para Carlos Eduardo na intermediária, campo ofensivo, dominou na meia direita, Isaac soltou na ponta, acionou Inayan, tentou o cruzamento, a bola foi espirrada, rasga, tira de qualquer maneira lá atrás o William. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia, ofertas sensacionais todos os dias para você abastecer a sua casa e o seu negócio. Confira nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Acesse iga.com.br, saiba mais. Inayan na direita, caprichou no cruzamento para Neto Costa, ajeitou na área, tira de qualquer maneira a defesa. Vai brigar ainda pelo rebote, Isaac briga contra a marcação do time do Ipiranga, do Pedro Lucas. E aí chegou rasgando o Nicolas, tirou o perigo da entrada na grande área, a bola saiu do outro lado. Em lateral, setor esquerdo para o time do Guarani bater com o Renan Castro. Pois não, bebê? O Hélio Cizenando continua conversando bastante com o Henrique. Eu imagino que já ele vai queimar as outras duas alterações que ele tem, né? Olha lá, chamou. 2 jogadores foram chamados. Já mais 2 alterações no time do Guarani e as últimas, né? Porque ele colocou o William Farias. Pelo que eu vejo daqui é Cauã Jesus e Matheus Guilherme. Boa. Aqui domina João Paulo, recolhe, domina 31, devolveu na ponta para Renan Castro, prepara o cruzamento, levantou, fechado, tira de qualquer maneira o zagueirão. Na hora H, o Léo Gobo cortou. Tirou a bola dos braços do Baticoli, que cai de novo no gramado do escanteio para o Guarani, Breno. Pelo que eu vi, foi o próprio zagueiro da equipe do Ipiranga que atingiu o goleiro da equipe do Ipiranga, né? E agora o departamento médico entrando em campo. O Herbert está sentindo cãibras, jogador do Guarani, tem até um atleta do Ipiranga ajudando ele. Imagino que um dos que vai sair deve ser o Herbert. Guarani com este empate cai para a 4ª colocação, muda o seu grupo. E nesse momento o Guarani teria como adversários na segunda fase o Brusque, a Ferroviária e o Ipiranga. E estrearia justamente contra a Ferroviária em Araraquara e fecharia a participação contra a Ferroviária na 6ª rodada em casa. E o Brusque enfrentaria o Ipiranga, ou seja, Ipiranga e Guarani voltariam a se enfrentar na Série C, só que em 2 jogos, um no Brinco e um lá no Gigante do Colosso. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Guarani. O Bugrão pega o Botafogo na Paraíba no sábado. No outro sábado, o Brusque jogará, portanto, nos próximos 2 sábados o Guarani. Sábado, inclusive, na tela da Band tem Ituano e Paysandu. O Ituano que caiu de forma vertiginosa, né, no Campeonato Brasileiro da Série C. É só o 15º colocado, tem uma boa pontuação, 22 pontos. Ainda tem chances de classificação, mas vive uma situação bastante complicada. Anápolis e Confiança nesse momento estão na zona do rebaixamento. O Anápolis que venceu o Guarani, mas perdeu o jogo na rodada e com o Barra vencendo, o Barra saiu do Z2. Os 2 times que nesse momento estariam rebaixados para a Série D do próximo ano. Tem escanteio para bater o Guarani, 32-33. 2-2 o placar do jogo. O Guarani vencia por 2-0. Partiu Renan, levantou na primeira trave, tentou desvio. William Farias afasta a zaga. A bola volta para Inayan. De primeira para Carlos Eduardo. Já acionou, recolheu, dominou, devolveu na ponta para Renan Castro. Ele fica isolado. Mesmo assim cruzou. Olha o toque de cabeça. Palma, o goleiro incrível! No desvio do Herbert, Marticoli faz uma grande defesa. Tem mais Guarani. Passe do Renan para Herbert. Corta lá atrás Cleiton. Sobra da bola, volta para o time do Ipiranga. Tentativa de passe do comando. Chegou 1, 2 vezes para recuperar Isaac. Fica com a sobra Isaac para Renan Castro. Gira, é falta para cima dele. Grande defesa do goleiro do Ipiranga, evitando o 3º gol do Guarani, Breno. E a cabeçada de manual, hein? Na pequena área. Só que o goleiro estava bem posicionado, porque foi em cima dele. Cabeceou muito forte o Herbert e cabeceou para baixo. Aí o goleiro acabou espalmando essa bola. Perde um gol feito a equipe do Guarani. O Isaac está saindo nesse momento para a entrada do Cauã Jesus. Deixa eu ver aqui o número do Cauã Jesus. É 66. E o outro jogador que está saindo é o Herbert. O Herbert para a entrada do Matheus Guilherme, número 18. As 2 últimas alterações do Guarani. Tem falta para fazer a cobrança o Guarani. Já o Gleger vai concentrar. Eu quero ouvir o Maticoli, defesa do Maticoli na voz do Gleger. E também anota. Partiu para a bola, Carlos Eduardo levantou. Muito mal de novo, né, Carlos Eduardo? Agora recuou para o Maticoli. E aí, Gleger, Zorzinho, Maticoli salvou o Ipiranga na cabeçada do Herbert. Cara, mas esse Marticoli aí não segura uma, né? Como disse o Breno, a bola foi em cima dele.
Foi forte? Foi, mas tá em cima dele. Se o Everton consegue tirar um pouquinho, tinha feito o gol. A defesa tranquila, poderia nem ter dado o rebote. 7,74. Tá ouvindo aí o CH? E não dá para questionar, né? Afinal de contas, ele é nosso especialista, mas tá bem criterioso, hein? Ele tá ácido, tá com o coração peludo, o Gleger, hoje. Sai pro jogo, Jonathan Costa. Empurra na ponta para Renan Castro. 35. Assim que a bola parar aqui no brinco, tem o apito final. Lembrando que no Campeonato Brasileiro não tem essa frescura de não poder entrevistar, né, os repórteres de rádio. Mas ele não vai entrevistar, resta saber se alguém vai falar, né? Tomara que sim. E vou de óculos, hein? Boa. Maurício Antônio abrindo a ponta para Inayan. Recolheu, dominou, ele sai da ponta, vem para meia, leva a marcação do Nicolas, deixou por dentro para o William Farias. O Guarani roda a bola, fechadinho o Ipiranga. Nesse momento é um bom resultado para o Ipiranga. Vai se mantendo no G8 com 25 pontos. Cauã para Carlos Eduardo pressionando e volta a bola. O torcedor não gostou. Devolveu na ponta Jonathan para Renan Castro. Foi para a dividida, a bola saiu. Lateral para o Guarani. Aí ficou na frente da bola o Natan. Levou um chega para lá do Renan Castro e tá valendo. Carlos Eduardo para Renan. Linha de fundo. Preparou o cruzamento. A bola foi desviada. Escanteio. Escanteio para o Guarani bater. É mais um para o Guarani bater, bebê. É pelo lado esquerdo. Agora o Cauã Jesus, que acabou de entrar, já vai bater. Pelo lado esquerdo, perna esquerda, quem sabe o terceiro do Bugre. Vem uma cobrança mais aberta, o Maurício Antônio e Jonathan Costa na área. Escanteio para o Guarani bater, o torcedor bugrino confiante agora. Vem pra bola, partiu o Cauã, levantou pra boca do gol, subiu a defesa para afastar, a bola fica viva na entrada da grande área, indecisão, chegou Matheus Guilherme tocando na bola, insiste no lance, a defesa do Ipiranga tira e se manda para o campo de ataque o zagueirão William, aí tocou sem olhar. Tocou muito mal pro Felipe Ferreira, a bola fica de graça pro Kaique França. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes Campinas. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 36-37, segundo tempo. Aqui no Brincão de Ouro da Princesa, Série C, Guarani 2, Ipiranga também 2, exatamente às 9h45, o Guarani tem falta para bater, Edu. Olha, terceiro gol da Ferroviária, Ferroviária 3, Paysandu 0. Tem futebol na Bamba. Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação e o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Vem aí o 20 no Canarinho, bebê. É, e tá saindo meia dúzia. Nicolas para a entrada do 20, Dudu Dallagnol. E o 22 também vai entrar, o Alce, 22, no lugar do 15, que é o Pedro Lucas. O Alce é zagueiro, aquele zagueiro revelado pelo São Paulo, depois teve uma séria contusão e está no Ipiranga, entra, portanto, no time gaúcho. Tem falta para fazer a cobrança, mais uma Guarani agora, capricha, hein, Carlos Eduardo? Mais uma chance para você. Pode cruzar essa bola para a área, tem por ali o Neto Costa, tem na área Maurício Antônio, Jonathan Costa também, tá livrinho aqui do outro lado também o João Paulo. A bola na meia esquerda também para a cobrança, Carlos Eduardo, autorizada a cobrança, levantou para a boca do gol, de novo para fora. Muito mal, direto pela linha de fundo, Band Beretá. A torcida perdeu a paciência com o Carlos Eduardo, que hoje está errando tudo, né? 3 cobranças péssimas, né? Muito mal, errando tudo hoje. E agora o goleiro Maticoli fazendo uma cera danada também. É claro que é um ponto importante para a equipe do Ipiranga. 2-2, está empatado o jogo. A Aroma das Ervas é muito mais sem sabor. As suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasservas.com.br. 38:40, segundo tempo, 2-2 no brinco, bola para Carlos Eduardo, abre pela esquerda para Renan Castro, ainda no campo defensivo, marcado pelo Natan, levantou para o campo de ataque, tentando o Cauã, subiu, afastou, tirou a defesa com o Léo Gomes na sequência, a bola saiu, lateral para o Guarani bater lá pela canhota no campo ofensivo, o Bugrão tem pressa, lateral já cobrado, Carlos Eduardo aqui dominando o círculo central, boa inversão, aqui na direita para Inayan, recolheu, dominou, parou, prendeu, o olho pensou, encostou, pediu, recebeu, Matheus Guilherme, ele vai encarar a marcação, tem a finta, pé dominante ao canhoto, ele sai da ponta, vem para meia, para o William Farias, para Carlos Eduardo, curtinho para Matheus Guilherme, girou bem para cima da marcação do Ramon, que vai atrás, Matheus Guilherme dominou, ajeitou e entregou na ponta para João Paulo, linha de fundo, preparou o cruzamento, colocou na área, boa bola, Inayan dominou, bateu cruzado, escanteio, ela explode no zagueiro no Alce, foi embora, escanteio para o Guarani bater. É pelo lado direito, né, o Cauã Jesus já está prontinho para fazer a cobrança, a torcida acredita no bom momento, Bolis. Volta a incentivar o torcedor bugrino,
Bugrão é o, Bugrão é o, Bugrão é o. 40 minutos. Vem pra bola, vem pra cobrança do escanteio. Guarani. Da bola parada, o Bugrão busca o terceiro gol. Escanteio cobrado curto pra Matheus Guilherme, do Cauã pra Matheus. Matheus dominou, encarou a marcação, foi puxado. É falta pra cima dele. Falta e cartão pro Alex Gonçalves, é isso? Exatamente, segurou pelo braço Matheus Guilherme e realmente merecia o cartão amarelo. É praticamente um escanteio de mangas curtas que o Cauã Jesus, pelo lado direito, vai fazer a cobrança. Quem sabe o gol da vitória do Bugre, Bolis? Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. Guarani vai pra cima. Só o Carlos Eduardo e o Inayan ficam aqui fora da área. Ali no rebote também o Matheus Guilherme. Os outros jogadores tentam, todos dentro da grande área e todos do Ipiranga também. Falta na bola parada. Vem Cauã Jesus para cobrança. 40 para 41. Partiu para a bola, ele mandou direto. Desvio, a bola vai saindo em lateral para o Guarani bater. A galera não gostou da cobrança do Cauã, não. Ele não levantou, né? Ele tentou direto. Lateral já batido, João Paulo para Matheus Guilherme, volta a bola para Inayan, é o último jogador de linha do Guarani, fez o passe aqui para o Cauã Jesus, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, girou para cima da marcação, tentou escapar, ainda Cauã tentou a jogada, chega lá atrás, tira a defesa, tira mal, voltou para Carlos Eduardo, para Matheus Guilherme, passou Cauã, pela meia para Inayan, tentou ajeitar a bola na frente, né, Inayan? Ele recuou para João Paulo abrindo a ponta para Renan, Renan parou, prendeu, ele pensou, voltou para João Paulo, a chance para cruzar, pé canhoto, levantou na área, o desvio para trás, escanteio. Tem escanteio, o Guarani coloca pressão para cima do Ipiranga, Breno Beretta. O último toque foi do capitão William. Mais um escanteio, mais uma vez lado direito e mais uma vez Cauã Jesus de perna esquerda na bola. Vai com ele. 41 minutos e meio, segundo tempo. Cauã Jesus vem para a cobrança, vem com o pé esquerdo, capricha, capricha, capricha que dá. O bandeirinha ficou na frente da bola porque o árbitro está chamando a atenção de todo mundo ali dentro da pequena área. Agora sim autoriza na cobrança Cauã, levantou na primeira trave, é outro escanteio para o Guarani. E de novo o Cauã Jesus, mais uma vez. Agora vai, Bolis. É isso que o torcedor acredita. Vem para a cobrança Cauã Jesus. Escanteio para o Guarani bater. Todo mundo ali na boca do gol, dentro da pequena área. Partiu para a bola, levantou na área, subiu para afastar a defesa. A bola fica viva na área, o desvio de cabeça, insistiu, bate-cola e saiu do gol para fazer a defesa. E aí caiu de novo. Agora valorizou que não foi nada, né? Disse que foi tocado pelo Neto Costa. Para mim não foi absolutamente nada. O árbitro tem que chamar a atenção do goleiro. Ele vai lá dar uma conferida. Aroma das Ervas é muito mais saboroso. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Produtos da Aroma das Ervas. Acesse aromadas-ervas.com.br. As séries A e B do Campeonato Brasileiro, esse tipo de lance, o árbitro não vai mais aceitar, não, tá na regra, né? O goleiro tem a reposição aí 8 segundos. E se ele é atendido, o jogador de linha tem que sair por 1 minuto no campo. Na Série A já começou e a partir desta rodada também na Série B, 23ª rodada. Tirou atrás de defesa, Cauã. Levanta a bola para o campo de ataque para Neto Costa e tirou mal defesa. Matheus Guilherme ficou com a sobra, quase ficou, porque na hora H chegou a defesa para afastar. Mesmo assim, na sobra, no rebote, Matheus Guilherme fica com ela, gira para cima da marcação. Parou, prendeu, olhou, pensou para João Paulo no corredor, para Carlos Eduardo. Ele carrega a bola, soltou na ponta para Cauã. Cauã domina, cortou por dentro, puxou para o meio direito, bateu para fora. Ela passa a direita, vai embora pela linha de fundo. Carlos Henrique, o bate-pesado, o que você espera para esta parte final do jogo? 2-2 no brinco, CH. O Guarani tá em cima, precisa ter mais tranquilidade para poder fazer o terceiro gol. O duro é ter essa tranquilidade depois de, defensivamente, tudo que aconteceu com o Guarani. Muitas falhas, mas no ataque o Guarani está chegando. Pode acontecer o terceiro gol. O Ipiranga tá lá atrás, na dele, valorizando, jogando só no contra-ataque. E vem de novo o Ipiranga. Tentativa de passe do Natan. A bola foi desviada. Tem lateral para bater o time gaúcho no campo ofensivo. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Vamos para a última alteração do jogo, bebê.
Deixa eu pegar aqui que eu tava caminhando, Leandro Borges. Sentindo cãibras, é o 16, o Lucas Ramos, autor do gol de empate. É o Lucas Ramos, 16. Você sabe o número que tá entrando, Borges? 5. O número 5 é o Robson. Robson entrando no jogo, então, camisa número 5, a última alteração do Ipiranga. Lateral batido pelo Cleiton, tentou no comando, toque de cabeça ali pro meio, chegou Matheus Guilherme para rasgar, tira de qualquer maneira, ficou difícil para chegar o Neto Costa, a bola acabou saindo, é lateral pro Ipiranga, 45. Mais 6 minutos, vamos até 51 no brinco. Já o apito final. 2-2, Guarani vencia por 2-0 em 4 minutos. O Ipiranga foi buscar o empate. A bola acabou saindo, tá marcado mais um lateral pro time do Ipiranga e a bola fica mais distante do gol do Lucas Maticoli nesse momento. É tudo que o Ipiranga quer e é tudo que o torcedor bugrino não quer. Bola ali na entrada da grande área, corta Renan Castro, sobra da bola, o Neto vai brigar, chegou rasgando o tiro alto e o árbitro marcou a falta do Neto Costa. É isso que pegou o árbitro e fica no chão o jogador do time do Ipiranga, né, Breno? Exatamente. E aí um bolinho de jogadores do Ipiranga reclamando, pedindo cartão para jogador do Guarani. Mas é claro, também tentando esfriar o jogo, Boles. Gleger Sorzin, você por dentro do jogo. Guarani vai deixando escapar o resultado de vitória aqui no brinco, Gleger. Lamentável, né? Vencer por 2-0. E acabou vacilando, né? Afrouxando a marcação, afrouxando a concentração, que é o mais importante. O lance do segundo gol é falta de concentração no jogo. Tomara que ele consiga, tá pressionando, como disse o CH, mas tem que ficar atento, porque esse time do Ipiranga é perigoso para não tomar um contra-ataque e levar o gol da virada. O Ipiranga levantou a bola para a área, mas o outro marcou uma falta. A falta já cobrada aqui, desce o Guarani. O torcedor cobra a agilidade do Inayan. Ele já pisa no campo ofensivo aí, esbarca na boa marcação do Ipiranga. Obrigado a voltar. Bola para Maurício Antônio. Inversão lá na ponta para Renan Castro. Recolheu, dominou, limpa bem o lance. Carrega a bola, tem João Paulo pedindo. Abrindo a ponta para Cauã. Cauã na linha de fundo, dominou, encarou a marcação. Renan pediu na área, bateu cruzado. Bateu para fora, a bola subiu. Foi embora pela linha de fundo. Aí você coloca o centroavante na área. Só que não chega nenhuma pro centroavante, né, Breno? Aí que fica difícil, né? O Renan se empolgou demais. O próprio Cauã poderia ter cruzado essa bola na área, mas a bola não chega no Neto Costa. 2-2, está empatado o jogo. A informação na Bandeirantes. O Boris, no Beira-Rio, 49 segundo tempo, empata o Remo, hein? Inter 1, Remo também 1. E na Série C, quarto gol da Ferroviária. Ferroviária 4, Paysandu 0. Aqui pela recuada para o goleiro Kaique França. Tirou, bola no chão, bola perigosa. William Farias consertou, deixou para Carlos Eduardo. Tem Inayan, preferiu o lançamento para a velocidade do Matheus Guilherme. Chega, Léo Gobo para fazer o corte. Ficou procurando a bola. O Neto Costa não achou, a bola saiu. Houve um desvio ali, a bola acabou saindo, lateral para o Guarani bater do campo ofensivo. 47-40, vamos até 51. Carlos Eduardo abriu pela direita para Inayan, preparou o cruzamento, calculou, cruzou na entrada da grande área, mergulha, deu o grupo para afastar. William Farias não domina, Alex Gonçalves consegue o passe atrás para Natan. Natan recolhe, domina, parou, tentou, lançamento para ninguém, não foi para a bola Alex Gonçalves, mas tirou dali, né? Tirou a bola da entrada da grande área, ela volta aqui atrás com o Kaique França. Tem que recomeçar o time do Guarani. 48, mais 3 minutos para o Guarani tentar o gol da vitória. William Farias recolhe, domina, fez o passe para Maurício Antônio. Ele vem trazendo o Guarani, vem arrastando o Bogrão para o campo de ataque. Recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, se fecha o Ipiranga. Recebeu Carlos Eduardo. Nossa, Carlos Eduardo, que noite, hein? Foi para fechar a noite deles. Tentou um cruzamento, jogou lá na torcida do Ipiranga. Gabriel Beretta. Hoje, infelizmente, o Carlos Eduardo, ele não fez jus à titularidade que ele ganhou do Hélio Cizenando. Ele errou praticamente tudo. Uma tentativa de cruzamento pelo lado direito, estava praticamente na lateral. O que ele fez? Isolou a bola. Tiro de meta cobrado. 2-2, está empatado o jogo. Natan tenta, a bola não saiu, tocou na bola, mas se chega bem na cobertura o Jonathan Costa e o Renan Castro recuou para o Kaique França, bate na bola de primeira para o campo de ataque, tentando, Neto Costa tentou o desvio, aí só tem jogador de Ipiranga, rasga, devolve a bola para o campo de ataque, William. Guarani não dá sinais
de ter força para buscar o gol da vitória. Quem sabe vem agora. William Farias é quem domina, carrega a bola, vem de novo arrastando o Guarani. Inayan se manda na ponta direita, lançamento para ele, põe a bola de cabeça para Matheus Guilherme, tentou domínio, chega tirando de qualquer maneira a defesa do time do Ipiranga com Dudu Dallagnol. Coloca a bola para fora, lateral que o Inayan cobra aqui, beira direito, o Guarani ataca pro gol do placar eletrônico. William Farias, lançamento, que bolão, na ponta para Renan, de 3 dedos, cruzou para a boca do gol, subiu o William para afastar, voltou para João Paulo, de cabeça, forçou na ponta para Renan Castro, ele corre, chega, cruza, chega também Ramon, dominou e tirou de qualquer maneira, tira mal, volta de graça para João Paulo. Guarani exposto, uma pressão nessa parte final do jogo, nos últimos segundos, vamos bater 50, Maurício Antônio recebe pelo meio, levantou na área para ninguém. Passe muito forte direto para fora, é só tiro de meta pro Ipiranga, Breno Beretta. Agora a torcida já perdeu a paciência, né? Perdeu a paciência com o time, com o Hélio Cizenando, tá todo mundo vaiando, porque hoje era para ser o jogo da classificação, mas infelizmente tá deixando escapar mais uma oportunidade depois de estar vencendo o jogo, Bolis. Vencia até 18 minutos do segundo tempo por 2-0. O Ipiranga descontou a 18-22, empatou o jogo. O Guarani vai ganhando uma posição, é bem verdade, vai terminar a rodada no 4º lugar. Mas mesmo assim fica a decepção porque o Guarani... Ó a torcida do Guarani, ó. Protestando contra o Hélio, né? É isso? A torcida já tá de saco cheio do Hélio faz tempo, né, Bolis? Não é de hoje, não. Tem falta o Guarani, quem sabe na última bola, na última oportunidade, Cauã Jesus na meia esquerda vai levantar para a área, levantou, cruzou, o goleiro saiu, Maurício Antônio tentou, deu um tapa na bola, o goleiro, a bola vai voltar para Matheus Guilherme, mas não dá tempo. Apita o árbitro, terminou. Ó a torcida. Vaias do torcedor bugrino, o Guarani vacila. Tinha a vitória nas mãos, vencia o jogo por 2-0 até 18 minutos do segundo tempo. Acabou cedendo o empate. Ainda não garante a sua classificação. Campeonato extremamente embolado. Os jogadores do Ipiranga comemoram. E é um empate com sabor de derrota para o Guarani. Os jogadores começam a sair, mas dificilmente alguém vai falar, né, Breno? Eu acho que vão falar sim, e eu vou tentar ouvir os jogadores do Guarani que vão sair por aqui. O Cauã Jesus saiu rapidamente, mas eu acho que os atletas do Guarani vão falar sim. Eles estão, muitos deles se cumprimentando. O Renan Castro vai sair por aqui. Deixa eu ver quem que vai falar. O Renan Castro tá tomando uma água. O Kaique França tá tomando uma água também. O João Paulo vai ser o primeiro a sair. Agora, né? O João Paulo não tá querendo falar. Vamos ver o Maurício Antônio. O Maurício Antônio sempre fala. Maurício Antônio sempre fala. Ô Maurício! Maurício Antônio vai falar. Ô Maurício, você fez um grande jogo, fez um gol importante, mas o Guarani não conseguiu segurar o resultado. O que você acha que aconteceu de novo? Eu acho que faltou um pouco de malandragem para a nossa equipe. O jogo estava muito controlado, estava todo a nosso favor. O que nos resta agora é ganhar na Paraíba. O que você acha que está faltando para o Guarani nesses jogos que o Guarani não tem conseguido? Porque a gente percebe, né? O jogo está nas mãos, o Guarani chega, tem o controle, está apresentando um bom futebol, mas deixa escapar, né? Com certeza está faltando um pouquinho mais de tranquilidade ali, quando a gente está por cima do placar e ficar mais com a bola, fazer o adversário correr. A gente deixou um pouco a bola com o adversário, deixou o cruzamento, foi uma falha defensiva também no primeiro gol. Então a gente tem que ser um pouquinho mais aguerrido nessa hora que a gente está por cima do placar, e agora é trabalhar para ganhar o próximo jogo. Legal, obrigado Maurício Antônio. Deixa eu ouvir o Dudu, que está falando por aqui. Vamos ouvir o Dudu. Temos que nos reerguer, tem um jogo difícil, mais 2 jogos difíceis, e vamos ter que ganhar. Vamos trabalhar firme para vencer esses 2 jogos. Dudu, você fez um gol importante, né, nessa sua volta, mas depois eu vi que você sentiu o posterior da coxa. Como que você tá? E também eu queria que você falasse a respeito desse jogo. Eu acho que particularmente para você foi muito importante essa volta, não tinha jogado ainda, e também sobre o resultado. Não, acabou só pesando ali, muito tempo sem jogar, mas isso você vai pegando ao longo dos jogos. Feliz pelo gol, agradecer a Deus e a minha família que sempre esteve ao meu lado, mas eu trocaria esse gol por uma vitória.
é o que a gente merecia pelo jogo que a gente estava fazendo. Acabamos em 4 minutos deixando isso, dificultou pra gente esses 2 gols aos 4 minutos tomar 2 gols, mas temos que nos reerguer, que tem já um jogo difícil no sábado. Legal, obrigado Dudu, passando por aqui. Ô Carlos Eduardo, tanto ele quanto o Herbert vai falar, vamos ouvir a palavra do Herbert, falando por aqui, jogador importante do Guarani. E agora na fase mais aguda da competição, a equipe vem caindo de produção. Acredito que a gente não vem caindo de produção, acredito que a gente não está tendo um pouco de sorte ali, porque a gente está criando, está tendo algumas oportunidades e precisamos aproveitar melhor. E eu me incluo nisso. Agora é ver aí, o professor vai passar pra gente, com a cabeça no lugar certinho, pra gente já ter uma decisão sábado. Ô Herbert, você é um jogador importantíssimo do Guarani, né? Como você se sentiu essa semana? Se teve aquele problema na coxa, como você se sentiu hoje? E também, é claro, eu sei que incomoda os atacantes não fazerem gols. Hoje vocês tiveram a oportunidade. O que você acha que aconteceu com o Guarani? Durante a semana eu senti desconforto lá em Anápolis. Até agradeço o pessoal da fisioterapia aí, que me deu total suporte essa semana. Que sem eles já nem poderia estar jogando hoje. E referente ao que está acontecendo, é difícil de explicar. Simplesmente seguir trabalhando e procurar reverter isso o mais rápido possível. Sábado a gente já tem aí mais uma batalha. Se Deus quiser, a gente vai buscar os 3 pontos lá. Legal, obrigado, Herbert. Deixa eu ouvir o Jonathan Costa falando por aqui. A gente cometeu e trabalhar. Ô Jonathan, esse tempo que você ficou de fora, você fez muita falta para o Guarani. Como que você está se sentindo hoje? Já está 100% curado. E eu queria que você falasse também sobre o jogo de hoje. Cara, estou muito feliz de ter voltado. Agradecer ao departamento médico, a comissão que me deu confiança. Acredito que acho que tinha os companheiros capacitados para entrar. Hoje eu voltei, faltou a vitória, estou muito triste. Agora acertar os erros, veio trabalhar e se ganhar lá também a gente está classificado. Então cabeça erguida, nada perdido, vamos para cima. Você voltou num momento importante, as dores já passaram? Sim, cara, fiz procedimento no clube, fora também, junto com o Guarani. Estou muito feliz de ter voltado, agora é 100%. Jonathan, em relação ao primeiro gol ali, a gente viu um posicionamento da zaga em que o atleta do Ipiranga, muito livre na marcação ali, cabeceou com uma certa liberdade. O que explicar aquele primeiro gol? O Guarani com uma partida controlada, 2-0, e toma 2 gols assim de forma muito rápida. O que mudar, já pensando, tem que vencer o próximo jogo, uma classificação, e também levar isso para o quadrangular decisivo da Série C? Cara, teve uma desatenção ali, jogo é detalhes, quando vai funilando, detalhes que comandam o jogo. 2-0, a gente não pode tomar empate de jeito nenhum. Nós dentro de casa, querendo subir. A responsabilidade toda nossa, como eu falei, o rapaz aceitou o chute no segundo gol ali. Ele foi feliz, continuar trabalhando, ver os erros e melhorar. Legal, muito obrigado. Tá aí a palavra do Jonathan Costa, o último jogador a deixar o gramado. A torcida do Guarani saiu na bronca, principalmente com o técnico Hélio Cizenando. Fim de papo aqui no Brinco. O Guarani vencia por 2-0, sofreu empate 2-2. Agora tem 2 jogos para buscar a classificação. Sábado que vem contra o Botafogo lá na Paraíba e no outro sábado aqui no Brinco contra o Brusque. Eu volto com você, Leandro Bolles. Valeu, muito obrigado, Breno Beretta. Volta já dentro do apito final. Realmente esse empate com sabor de derrota, o torcedor bugrino vai deixando o Brinco. E como você citou, os 2 próximos jogos nesse momento contra o 3º colocado do Botafogo e contra o líder, que é o Brusque. Rodada encerrada, o Guarani nesse momento termina no 4º lugar. Teria como adversários na próxima fase Brusque, Ferroviária e o próprio Ipiranga. Mas dentro do apito final, claro, o Edu Pinheiro vai trazer todos os detalhes, explicar tudo para você, tintim por tintim, aqui na Rádio Bandeirantes. Por aqui terminou. 2 pro Guarani, 2 pro Ipiranga. O Mugrão vencia até 18 no segundo tempo. Acabou em 4 minutos, levando o empate e poderia ter terminado a rodada na vice-liderança. Termina no 4º lugar, a 2 jogos para o fim da primeira fase da Série C. Na sequência, vem aí Edu Pinheiro e o apito final. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Edu Pinheiro. Público 4.616, hoje sem o tobogã mais uma vez, 4.616 e a renda 81.620. Eu começo com o CH 2-2, para dizer que estava 2-0. Dudu, lateral direito, fazendo a sua estreia, marca a 31 do primeiro tempo, numa tabela com Ebert, entra no bico da grande área, bate rasteira, pimba 1-0. O segundo gol, Maurício Antônio, zagueiro de cabeça a 9 do segundo tempo, lá no gol do placar, cruzamento de Renan Castro. Mas aos 18, o primeiro do Ipiranga, Pedro Castro de cabeça também, falha de um miolo da zaga. E a 21, 3 minutos depois, Lucas Ramos, de fora da área, de longe, hein? Um gol que não é comum o Kaique França tomar. Falha do Kaique França, já apontado pelos nossos analistas, empate de 2-2. Num jogo em que o Luca chutou uma na trave, o Ebert, pelo menos 2 gols perdidos no primeiro tempo. Aquela que o João Paulo deu um passe espetacular. Ebert dentro da área, próximo da pequena área, chutou por cima. E o último lance do Ebert, que foi substituído, foi uma cabeçada, mas foi em cima do goleiro a 33 do segundo tempo. E atenção, nos últimos 7 jogos, o Guarani só ganhou uma partida. Eu vou aqui repetir. Nos últimos 7 jogos, o Guarani só ganhou uma partida, que foi da Inter Limeira aqui, por 3-1. Bugre é quarto colocado com 27, tá tudo encavalado. Quem que é o nono? O Amazonas. Quanto que tem o Amazonas? Tem 24. Uma diferença de 3 pontos. Faltam 2 rodadas, o Botafogo lá na Paraíba e o Brusque aqui no Brinco. Oi, CH, Guarani 2, Ipiranga também 2. Olha, do futebol é equilíbrio, né? Equilíbrio defensivo e equilíbrio ofensivo. Se você joga bem, tem volume de jogo, como o Guarani demonstrou, aconteceu isso na partida, você pega posse de bola, escanteio, chutes a gol, jogadas dentro da área, jogadas de linha de fundo, bolas recuperadas, o Guarani ganha em todos os requisitos estatísticos do Ipiranga. Só que no momento, para você, como disse aí o Maurício Antônio, de maneira sempre muito inteligente, faltou malandragem, faltou, sabe, traquejo. Esse time do Guarani é um time que, dentro dos adversários da Série C, é um time qualificado, né? E vai se classificar. Agora, precisa um pouco mais de tato com a bola, de vivência no futebol, para não permitir certas coisas. O primeiro gol do Ipiranga foi uma bola sem peso dentro da área. Tinham 3 jogadores do Guarani na bola, eles conseguiram se atrapalhar e apareceu o rapaz por detrás e fez o primeiro gol do Ipiranga. 3 minutos depois de estar 2-0 para o Guarani, tomou o primeiro gol, 2-1, 3 minutos depois
Aí o rapaz tem uma liberdade gigante no meio-campo, depois uma saída de bola equivocada, dá um petardo pro gol, mas era uma bola defensável, né, meus amigos? O Kaique França não pode tomar o gol que tomou. Então, eu tenho que fazer essas observações para dizer que, primeiro, todo mundo sabia que era um jogo complicado. Esse time do Ipiranga é um time bem treinado, é um time muito perigoso. Agora, o Guarani teve a oportunidade de ganhar e ganhar bem, de novo, porque contra o Anápolis, pelo número de oportunidades que o time teve, era para ter feito 2, 3 de diferença no Anápolis. Não conseguiu, não é? E hoje a mesma coisa. Não teve tantos gols perdidos, mas o time buscou, o time guerreou, o time tentou de todas as maneiras, mas no momento, sem a bola, que você tem que efetivamente defender, ter equilíbrio, ter tranquilidade, o time não teve. Não teve no primeiro gol e não teve. Como é que você vai imaginar que o Kaique França vai tomar o gol que tomou? É difícil, gente, é complicado. Eu sei que a torcida está muito chateada. Eu também, se fosse torcedor, tivesse ido no campo, ficaria chateado. Porque até o segundo gol, quando o Guarani voltou bem, voltou mordendo, fez 2-0, estava controlado o jogo. Não era para ter acontecido o que aconteceu. Parece que o time apaga, desliga da tomada. Isso não pode acontecer. E como é que o Hélio tem que corrigir isso? Você tem que detectar os problemas aonde, né, taticamente, aqueles que não estão cumprindo aquilo que foi determinado, não é? Eu achei também que o Hélio demorou para mexer no time, né? Ele deveria ter mexido no meio. O Carlos Eduardo e o Isaac deram, depois do segundo gol, alguns indicativos de cansaço. Aí, cansado, mesmo com muita força física dos dois, você erra passe, erra cruzamento, aí fica um pouco mais complicado. De qualquer maneira, 2-2 não é um desastre de resultado, mas esses números, 7 jogos, ou dos últimos 7 jogos, Guarani só ganhou 1 na reta final do campeonato, é com toda certeza um aspecto preocupante. 2-2 não foi desastroso, foi melhor do que perder. Mas o Guarani deixou escapar mais uma vez uma oportunidade, uma chance de fazer 3 pontos na Série C. Edu. Muito bem, olha, no Brasileirão, o Beira-Rio foi 1-1, hein? O Remo empatou nos acréscimos, Inter 1, Remo também 1, com esse 1 pontinho, o Inter sai do Z4 e o Mirassol entra no Z4, hein? Mirassol, os 4 últimos, Mirassol 23, Remo 23, Vasco 22, Chapecoense com 11. E na Série C, bela vitória da Ferroviária, Ferroviária 4, Paysandu 0. Deixa eu ver aqui, a Ferroviária é 5ª colocada, né? Empata o Guarani em pontos, empata em número de vitórias, mas o saldo, o Guarani tem 12 contra 7, Ferroviária então é 5ª colocada, Guarani 4º com 27. Vamos lá, Gregor. Público no Brinco, 4.616. Estava 2-0, o Ipiranga empatou. Final, 2-2, Guarani Ipiranga, Gregor. Bom, Edu, primeiro dizer que o resultado para mim foi péssimo. Péssimo. O Guarani tá ganhando de 2-0, jogando no brinco de ouro, controlando a partida, né? Bom, enfim, o Maurício, acho que foi o Maurício Antônio que deu a entrevista ao Breno Beretta, disse exatamente isso. Né? Controlávamos o jogo, né? O primeiro erro foi que o Hélio, ele detecta o problema que estava tendo no meio de campo, e eu falava isso durante todo o primeiro tempo, falei no intervalo, e aí ele vem com uma substituição, e tanto eu quanto o CH dissemos, olha, eu não teria feito essa substituição. O William Farias está voltando de contusão, a característica é diferente, e nós percebemos que o meio de campo do Guarani ficou lento. Ele não conseguia... mas ele teve 2 bolas metidas, mas 2 bolas metidas o segundo tempo todo. Meteu 2 bolas logo no começo ali, né? Que ele fez 2 jogadas interessantes, mas a partir daí ficou lento o meio de campo, a recomposição ficou lenta, a transição ficou mais lenta ainda e o Guarani não conseguia sair. Por que tomou o segundo gol? Cadê o volante de marcação, que é a hora que tem o erro ali, quem que tem que dar o primeiro combate? Ali na frente da área, vigiando, organizando e protegendo a primeira linha é o volante. E quem que é o volante do Guarani? É o William Farias.
que entrou, na minha opinião, muito mal. Marcando mal, lento e bola só de lado e para trás. E aí o Guarani ficou estéril na questão de atacar. Mas o Guarani pressionou no final. Tá, pressionou como? Escanteio, que não é, para mim não é pressão. Jogou, empurrou o time do Ipiranga para trás para tentar fazer o terceiro gol? Não fez isso. Então o Guarani, para mim, faltou organização, faltou concentração. Mas por que faltou concentração? Porque não pode, me desculpe, Edu, tomar os 2 gols que o Guarani toma é falta de concentração. A hora que faz o 2-0, fala, ufa, ganhamos o jogo. E não é assim que funciona. Futebol profissional não é assim. Se eu não me engano, foram em 4 ou 5 minutos que o Ipiranga empatou, Edu. Acho que foi 5 minutos, né? 18 em 5 minutos. Exatamente, ele fez 2 gols. Em 4 porque é falta de concentração e organização. E aí vem um chute lá do meio da rua, né? Que não tinha proteção, tinha sim a liberdade do menino lá do Ipiranga. E aí o que acontece? O Kaique França, desconcentrado no meu modo de ver, porque o Kaique não toma um gol desse. A gente conhece o Kaique França, né? Um baita de um goleiro, tá salvando o Guarani em diversos jogos, tem muito crédito com a torcida, mas falhou no lance. Um goleiro do nível dele não pode tomar um gol daquele nunca. A bola foi lá do meio da rua. E aí você me pergunta, Guilherme, quando você jogava, você tomou o gol assim? Quando eu tava desconcentrado, tomava. E pra mim foi desconcentração do Kaique França. Né? Movimento errado, braço errado na bola, né? Movimento técnico totalmente errado, e aí toma o gol, meu amigo, não tem jeito. Então, pra mim, Edu, foi um resultado péssimo, onde o Guarani poderia ter vencido o Ipiranga com uma certa tranquilidade, e lá pra Paraíba, não como disse o Maurício, não, nós vamos pra lá e nós vamos ganhar e nós vamos classificar, cara. Vai enfrentar pra mim, nessa reta final, o melhor time, o Guarani, que é o Botafogo da Paraíba. Né, que em 7 jogos, se eu não me engano, ganhou 5 ou 6, empatou 1 ou 2, eu não me recordo agora. Então, assim, a invencibilidade é grande e jogando na Paraíba lá é doído, é difícil. Eu já joguei lá. Então, o Guarani que ligue a luz vermelha de alerta, porque, meu amigo, né, não vai ser fácil. Mas a gente está ainda acreditando, eu estava dando uma olhada aqui nos confrontos, é muito provável que o Guarani, né, dependendo ali de algumas combinações, ele consiga a classificação, mas não dá para deixar de escapar, E sabe por que o torcedor saiu vaiando? Saiu vaiando porque já aconteceu diversas vezes isso no Brinco de Ouro, onde o Guarani vencia com tranquilidade o jogo, afrouxa na marcação, se desconcentra e deixa ou cede um empate ou toma a virada. É por isso que o torcedor saiu vaiando. E o seu Hélio Cizenando, que tome muito cuidado, porque com esse time do Guarani, se ele não classificar e não buscar uma das vagas, ele vai ter problema. O próximo adversário é Botafogo da Paraíba, né? Tá 9, viu? 9 jogos invictos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o Marcelo Fernandes, quando pegou o Botafogo, teve 4 derrotas de cara e depois acabou lá de trás. O Botafogo foi subindo e hoje tá numa boa colocação aqui. Botafogo da Paraíba, que, deixa eu ver aqui, é terceiro colocado, né? Terceiro colocado com 27, Guarani também é quarto com 27, mas o Botafogo tem uma vitória a mais. Olha, Brusque líder 30, em segundo Inter de Limeira 28, em terceiro Botafogo da Paraíba 27, em quarto Guarani 27, em quinto Ferroviária 27, em sexto Paysandu 26, em sétimo Santa Cruz 25, oitavo Ipiranga 25. 8 se classificam. Hoje o grupo seria assim do Guarani, seria Brusque, Guarani, Ferroviária e Ipiranga. Brusque, Guarani, Ferroviária e Ipiranga. E o outro grupo, consequentemente, seria Inter de Limeira, Botafogo da Paraíba, Paysandu e o Santa Cruz. Faltam 2 rodadas. Muito bem. E amanhã é aniversário do Ipiranga, hein? Ipiranga amanhã faz 102 anos, é 18 de agosto de 1924. E agora o craque do jogo. O craque do jogo. Oi, Bolis, 2-2, estava 2-0 o Guarani, o craque Bolis. Fala, Edu, de volta aqui na Bandeirantes, agora no craque do jogo. O jogo não teve nenhum craque, né? Longe disso, mas eu gostei da movimentação e achei que o Guarani perdeu muito depois da sua saída ofensivamente falando. Para mim, o Herbert foi o grande destaque aí do time do Guarani no jogo, nesse empate com sabor de derrota 2-2 no Brinco. Valeu, Edu. Valeu. Um grande abraço e até a próxima. Sensacional, grande bola. Belo trabalho, como sempre, Herbert. Foi ele que fez
1-2 com o Dudu, né, no primeiro gol, Herbert que deu assistência, né, fazendo aí a tabela, e teve 2 grandes chances também. Oi, Breno, vamos ao craque. Oi, Edu, de volta aqui na Bandeirantes com o craque do jogo. Hoje eu vou me recusar a votar num craque, Edu. Vou votar no torcedor do Guarani que veio, apoiou o time, mais de 4 mil pessoas, e o torcedor tá bravo, chateado, revoltado, com razão. Eu não vou votar em nenhum jogador, Edu. Para mim, o craque do jogo, o torcedor que veio aqui no Brinco. Beleza, Breno. Olha, já recebi aqui, estamos conectados, esperando você me dar ok para a coletiva do Hélio, hein? Breno Beleza, daqui a pouco a coletiva do Hélio Cizenando, 2-2. Oi, Gleger, tem palpite pro craque? Ô, Edu, eu vou acompanhar o Breno, viu? Não dá para dizer que teve um destaque individual no Guarani e nem do lado do Ipiranga. Então, para mim, não vou votar em ninguém. Oi, CH. Tem palpite? Herbert, para mim o craque do jogo. Segundo tempo teve chance, hein? Diria Pereira Neto, escambado pela ponta esquerda. Várias oportunidades, lançamentos e tal. Herbert realmente se destaca, mas faltou fazer, né? Faltou fazer. Mas Herbert com 2 votos é o craque do jogo. Eu voto já. Oi, em nome de Brasitória, a ficha técnica, a coletiva, hein? 2-2. Público 4.600 no Brinco de Ouro. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site ica.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Grande Brasitone, a ficha técnica no Brinco. Guarani com Kaique França no gol. Dudu na lateral direita fazendo estreia. Estava no Atlético Paranaense. Primeiro jogo dele em 2026. Maurício Antônio, Jotan Costa voltando depois de 6 jogos. E Renan Castro na lateral esquerda. O Emerson está suspenso. Luiz Otávio, Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo. E na frente, Herbert e Luca, porque o Cachoeira está machucado no departamento médico. Olha, as alterações. No intervalo, sai o Luiz Otávio, estava amarelado,
entrou William Farias, reaparecendo também depois de 3 jogos. Depois tivemos a 28, segundo tempo, sai Luca, entra Neto Costa e sai Dudu, entra Inayan. E a 33, segundo tempo, mais 2, sai Isaac, entrou Cauã Jesus e saiu Ebert, entrou Matheus Guilherme, equipe do técnico Hélio Cizenando. Ipiranga com Maticoli no gol, Cleiton, Léo Gobo, William e Nicolas, depois Dudu, Dallagnol. Ramon, Lucas Ramos, depois Robson e o campineiro Léo Rafael, depois o Felipe Ferreira. Marcelinho, depois Natan, Pedro Lucas, depois o Alci e Alex Gonçalves, técnico Gabardo Júnior. Quem apitou foi Angleilson Marcos Vieira Monteiro de Rondônia. Cartão amarelo para o Guarani, Luiz Otávio, e para o Ipiranga, Cleiton, Alex Gonçalves e o Alci. Vamos lá, os gols. Dudu, 1-0 Guarani, 31 primeiro tempo. Maurício Antônio de cabeça, a 9 do segundo tempo, 2-0 Guarani. A 18, Pedro Lucas, o primeiro do Ipiranga. E a 21, o Lucas Ramos, de longe, 2-2. Quer dizer, em 3 minutos, o Ipiranga empatou. Público, 4.616. E a renda, 81.620. Final do brinco, ficha técnica Guarani 2, Ipiranga também 2. Em nome de Brasitone, a solução mais próxima de você. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Opa, coletiva, Hélio Cizenando, pois não? Na fase aguda da competição, a equipe vem perdendo jogos, resultados importantes, tanto dentro como fora. Como trabalhar isso durante a semana, virar a chave? Uma partida complicada que você tem, toda a equipe no próximo sábado contra o Botafogo da Paraíba fora de casa e principalmente o setor ofensivo do seu ataque, que vem perdendo muita chance, que pode complicar no caso que foi hoje. Obrigado. Boa noite. Acho que para mudar a situação, acho que é trabalhar mais, né? Corrigir de novo, cobrar mais. Não tem outra situação que não seja cobrar mais e trabalhar mais. Se fez um tanto essa semana, fazer mais, corrigir mais. E a questão, nós estamos na briga ainda, como todo mundo, temos 27 pontos. É dar tranquilidade para eles, porque estamos chegando perto do gol, que é o mais difícil chegar perto do gol, né? E dar tranquilidade para que eles cheguem e façam os gols, né? Isso aí às vezes foge da minha alçada, isso aí. A gente está fazendo um trabalho para chegar lá. E tenho certeza, enquanto Botafogo, com tranquilidade, com trabalho, com humildade, com responsabilidade, nós vamos lá para buscar a pontuação. Boa noite, Hélio, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse sobre a organização do meio-campo, né? Hoje você tentou algumas peças diferentes, mas o meio-campo parecia que no início não estava tão organizado, né? E a memória que vem, não só da imprensa, da torcida, são os jogos contra o Paysandu, contra o Anápolis e hoje também, que o jogo estava na mão do Guarani. Dava para o Guarani ter goleado hoje, assim como os outros jogos também. O que você acha que vem acontecendo com o time? O que você está trabalhando internamente para tentar reverter isso? Eu tenho trabalhado em um nível de concentração deles, né? Quase temos 2 bolas a nosso favor, a gente acaba perdendo a bola e tomando os gols, né? Em relação ao meio-campo, o Carlinhos estava um pouco fora do contexto ali, principalmente no primeiro tempo ali. No segundo tempo nós corrigimos ele, trouxemos ele mais para trás, acho que melhorou. O Isaac estava muito bem, né? Mas o Isaac é o jogo de bola no pé, às vezes para andar mais, ele não é a característica dele. Quando tem um jogo de bola no pé, ele sobressai bem. Eu não vi tanta, assim, essa diferença do meio campo, né? Eles tinham 3, a gente tinha 3, mas o Carlinhos tinha 4. Ele estava travando bastante o João Paulo, foi a dificuldade que nós encontramos ali. Mas mesmo assim, nós criamos bastante, com o jogo de pé em pé, tivemos chance de ampliar. E é passar tranquilidade, não tem outra coisa a fazer não, trabalhar mais, trocar uma peça ou outra, corrigir e cobrar, né? É o que nós temos que fazer e temos feito, né? Luiz Otávio sai por cartão. Luiz Otávio, podia ter tomado.
já tinha... No final do jogo ali... A característica dele é bem forte, né? De marcar, ele não quis correr o risco, por isso que eu fiz a troca. E o Herbert também aguentou enquanto pôde, também com o Herbert teve uma pequena lesão lá contra o Anápolis na reta final, podemos contar com ele no lugar do Cachoeira também, mas nós sabíamos que tinha que trocar e ele ainda foi longe. Hélio, boa noite. Boa noite, Hélio. Vinícius Sabara, que teve Bandeirantes. Críticas aqui, críticas também depois do apito final. Como você, Hélio, vem lidando com essas críticas, não só hoje, mas também nesses últimos 7 jogos do Guarani, que conquistou apenas uma vitória? Além disso, também como trabalhar a parte anímica do time, né? O fator mental que quando toma um gol ali, depois para de criar. Como que trabalhar essa parte mental do Guarani? Como lidar com essas críticas também? A parte mental? A parte mental do elenco e as críticas. Coletiva, né? Deu um tempinho aí. Em relação às críticas, né, elas são natural, né? A gente vem em 7 jogos, a gente não vem pontuando da maneira que nós queremos pontuar, né? Poderíamos estar classificado hoje, não foi o que aconteceu, né? Isso, para quem trabalha com futebol, para quem trabalha no Guarani, qualquer outro clube, isso vai ser... Times que têm torcida, times grandes, sempre vai ter essa cobrança. Nós temos que ter tranquilidade. Eles são adultos, são meninos ali que já passou por isso, já subiram equipes também. A maioria desses garotos que estão ali no clube já subiram equipes, é ter tranquilidade, trabalhar, cabeça no lugar, foco no trabalho. Não podemos ficar preocupados se a torcida vai criticar a gente, não, porque isso faz parte do que nós escolhemos. Hélio, boa noite. Gabriela Truia, do Globo Esporte. Queria que você falasse da defesa do Guarani. Aparentemente, um jogo que estava nas mãos, como a gente disse em outras perguntas, mas o primeiro gol especificamente, a defesa parece ter parado pedindo ali uma situação de impedimento e como na competição não tem VAR, não é possível checar se o lance estava impedido ou não, é uma decisão ali da arbitragem. Mas como trabalhar especificamente essa atenção da defesa para não tomar gols? A gente está nesse momento, nessa reta final, que desperdiçar pontos custa caro. Então, como trabalhar além da ofensividade, o time ser mais agudo, tomar melhores decisões no ataque, evitar erros bobos que podem ocasionar em gols do adversário? Coletiva, eu costumo dizer que aquilo ali é coletivo, né? Tem vários erros até o cruzamento, né? Teve uma bola parada, saiu, girou, perdemos a bola aqui, a bola rodou aqui, veio aqui. Então, para mim, foi um erro coletivo. Desde quando nós estávamos com a bola, que perdemos a bola, e só acaba sobrando ali para os dois zagueiros, para o lateral direito estar envolvido ali, né? Deu uma paradinha ali de segundos, reclamando ali, mas aí não tem mais volta, né? Então é uma questão muito coletiva ali, não dá para frisar que é só a defesa, né? É que o final termina ali, né? Hélio, boa noite. Gustavo Negreto, Rádio Central. Se tiver que explicar o momento do Guarani, como você explica? A torcida hoje sai criticando muito, não poderia ser diferente depois de um 2-0 em casa. E aí a sua coletiva é pausada várias vezes por conta de uma manifestação que é normal dentro do futebol. Mas como que explica? O que está acontecendo que o Guarani não consegue sair com resultado se a gente fizer nos últimos 7 jogos apenas uma vitória? Fizemos grandes jogos aí também, né? Nesse período, perdemos gols, deixamos de ganhar também. Não dá para jogar tudo e falar que não fizemos nada, né? Eu acho que é continuar corrigindo, os jogadores são bons, eles também elevar, também dar moral para eles. Não adianta falar que está tudo errado, que eles não prestam, não é isso. Eu acho que nós temos uma grande equipe e vamos para esses 2 jogos bem concentrados, melhorar para reverter a situação. É o que nós temos que fazer. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, a gente viu um ataque do Guarani um pouco diferente hoje, né? O Herbert procurando mais o Luca, né? Jogando bem por dentro e tal. E aí, no segundo tempo, quando o Guarani já tinha o resultado de empate, você faz a substituição, põe o Cauã e o Matheus Guilherme entra no lugar do Herbert. A gente talvez esperasse um pouco mais de profundidade no campo e a gente tem percebido que o Cauã não está conseguindo ser esse beirada. Queria entender se você fez a substituição para que o Cauã fosse um beirada, para que ele fosse um ponta, mudar o esquema, ou seja, em vez dos 2 atacantes se procurando, colocar um em cada lado, tentar abrir mais o campo, e de repente, no nosso entendimento, não sei qual o seu, não funcionou o Cauã fazendo isso.
E por que não o Everton Brito nessa partida de hoje? Se pudesse só falar também a respeito da minutagem do Dudu, quanto tempo ele tem condições de jogar hoje inteiro pela fisiologia? Na verdade, eu tinha 2 jogadores que eu sabia que tinha que trocar, que era o Herbert e o Dudu. Nós sabíamos que ia fazer a troca, só não sabia o momento. O Herbert estava falando que tá bem, e eu precisava trocar, estava perdendo um pouco ali. O Carlinhos começou a baixar demais ali, não estava conseguindo chegar muito bem na frente, que era uma troca que eu ia fazer Cauã pelo Carlinhos, e ia tirar o Isaac e botar o Mococa. Em relação ao Brito, ele não treinou 100%, não estava 100% fisiologicamente, poderia aguentar mais 20 minutos, eu quis poupá-lo, né? Eu coloquei o Mococa, o Matheus, né? Que trabalhou a semana inteira, estava mais inteiro e característica diferente, por isso que não foi a escolha do Everton Brito. Tenho certeza que o próximo jogo o Brito vai estar bem, é questão médica, então a gente tem que pensar nisso também. Então você fica ali no jogo e você está pensando, quem vai pedir para sair primeiro? Aí a hora que você vai fazer as trocas, acontece isso. Então foi o meio contexto aí. A ideia era o Cauã mais aberto mesmo. Então. Isso, era mais aberto. Tá aí, a coletiva do Hélio Cizenando, eu deixei mais um pouquinho, porque do jeito que tava a bomba, né? Pô, se acalmou e tal, parece que acalmou. Que coisa incrível, hein? Cada bomba que eu vou te contar. Eu volto já na defesa e depois tem o gabarito. O Guarani Ipiranga foi 2-2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas, a loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, se teve alguma bola na trave, eu aproveito o quadro aqui, a defesa do jogo, para passar aqui 9 minutos de jogo. Bugre atacando para o gol de entrada. Vai chance, Lucas gira, bateu na trave! Uma paulada de Lucas na entrada da grande área, ela toca na trave esquerda e não entra. Resposta imediata. Vamos lá, primeira defesa, 27, primeiro tempo, João Paulo, de fora da área. Olha, o goleiro defendeu e a bola foi parar na lateral. Pode beliscar, recupera João Paulo, espalma, bate Cole. Uma pancada de fora da área, chute forte com o pé direito de João Paulo. Mate, Cole, espalma para a linha lateral, Breno Beretta. Bom, depois o Guarani faz 1-0 com o Dudu a 31 minutos e a 33 poderia ter sido 2, hein? Isaac, olha, boa triangulação, finaliza Isaac e o goleiro, se fosse na França era Maticoli, mas aqui no Ipiranga é Maticoli, é isso, Bolis? João Paulo dominou, rolou para Luca, para Isaac, vai marcar, bateu, espalma, Maticoli! De bico, Isaac bateu com o pé esquerdo, Maticoli colocou para fora, o torcedor vai à loucura, o Guarani
Bom, e aí no intervalo, o Hélio Cizenando, ele tirou aí o Isaac, não, ele tirou o Luiz Otávio, né, volante, tava com amarelo, e colocou o William Farias. E no comecinho do jogo, o William Farias lança Ebert, 4 minutos lá no gol do placar. Vai, Bolis. Recolheu o domínio, invadiu, era puxou para o direito, bateu, pegou, largou o goleiro, tira de qualquer maneira, Cleiton. A bola veio quente, explodiu no peito do Maticoli. Lateral já batido, bola para João Paulo. O Ebert, ele entrou, saiu da marcação, chutou rasteiro, o goleiro rebateu e aí a zaga vou salvando aí. Bom, 2-0 Guarani a 9 minutos, Maurício Antônio de cabeça, 18, o primeiro do Ipiranga com o Pedro Lucas, a 21, em 3 minutos empatou o Ipiranga, Lucas Ramos de longe empatando 2-2, a 33, o último lance de Ebert, tentou de cabeça, vai Bolis. Carlos Eduardo já acionou, recolheu, dominou, devolveu na ponta para Renan Castro, ele fica isolado, mesmo assim cruzou, olha o toque de cabeça, espalma o goleiro incrível! No desvio do Herbert, Maticoli faz uma grande defesa, tem mais Guarani. Passe cruzamento do Renan Castro. Renan Castro que fez o cruzamento também para o segundo gol do Guarani. Bom, ô Greg, é o que eu tenho. Você fica com qual defesa? Ô Edu, eu vou ficar com a terceira opção aí, que é aquele chute do Isaac. Aquela pra mim foi a defesa do jogo. Chute do Isaac, final do primeiro tempo. E pra você, CH? Acompanho. A defesa do jogo, 33 do primeiro tempo, estava 1-0. João Paulo dominou, rolou pra Luca, pra Isaac, vai marcar, bateu, espalma, Maticoli! De bico, Isaac bateu com o pé esquerdo, Maticoli colocou pra fora, o torcedor vai à loucura, o Guarani tem escanteio pra bater. Gabarito do jogo. Oi, Gregor, 2-2 com a nota do jogo. Nota 5. A nota do jogo, CH. 5,5. 5,5. Bom, agora Kaique França. Bom, problema no segundo gol, hein, Gregor? A nota do Kaique França hoje. Teve problema ali no segundo gol. Tem muito crédito com a torcida, é um baita de um goleiro, mas falhou no segundo gol do Ipiranga, a nota dele é 4,5. Hoje estreando Dudu na lateral direita, estava no Atlético Paranaense, fez o gol, né? E saiu a 28 segundo tempo, já era caçapa cantada, o Hélio Cizenando explicou na coletiva. Primeiro jogo do ano, hein, do Dudu, claro que iria sair. E depois entrou o Inaim a 28 segundo tempo. O Dudu, gostou dele, CH? Boa estreia. É o novo titular da lateral direita do Guarani, 5,5. E pra você, Gregor? Eu gostei, hein? Gostei. Eu tô com o CH, 5,5. Maurício Antônio e Jonathan Costa, a dupla de zagueiro. Jonathan voltando depois de 6 jogos, né? O Maurício Antônio fez o segundo gol de cabeça, mas no primeiro gol do Ipiranga deu problema na zaga bugrina. Maurício Antônio e Jonathan Costa, CH. Tem muito crédito, mas precisa de um almoço ou de um jantar para melhorar o entrosamento, né? Muito tempo longe um do outro. Hoje eles se atrapalharam lá. Pelo gol, Maurício Antônio 5,5. E para o Jonathan 4,5, mas não é que voltou mal, não. É que precisa readquirir o ritmo de jogo. A dupla de zaga, Gregor? Maurício pelo gol 5 e o Jonathan tá sem ritmo 4. O Renan Castro, CH, ele que cruzou para o Maurício Antônio fazer de cabeça, assistência do Renan Castro, lugar do Emerson suspenso. O Renan Castro foi que cruzou também para o Ebert, a 33 segundo tempo, foi o último lance do Ebert, cabeçou em cima do goleiro, boa defesa do goleiro, mas, um pouco antes, a pergunta é, teria sofrido pênalti Renan Castro, a 25 segundo tempo? O juizão estava em cima, deu falta. Jogadores bugrinos reclamaram. E estava 2-2. Seria pênalti para o Guarani. Foi pênalti ou não é a nota do Renan Castro? Para mim, falta fora da área. Não foi pênalti. E eu gostei do trabalho do Renan. Ele deu conta do recado. 5. Dupla de volantes. Começo com o Gregor. Luiz Otávio foi substituído no intervalo por William Farias. E o Carlos Eduardo o tempo todo. Então vamos fazer nesse tripé aqui. Luiz Otávio, William Farias reaparecendo e Carlos Eduardo. Porém, o Carlos Eduardo foi citado muito no segundo tempo. Errando faltas, inclusive cobrando mal, rasteira, ali na rede lado de fora. E no último lance, teve um lance nos acréscimos, ele foi cruzar, acabou isolando. Esse tripé de volantes aí, ô Gregor.
Então, o Luiz Otávio, Edu, tem uma coisa que o treinador, e o Hélio falou isso na coletiva, eu não concordo, tá, cara? Pô, o cara tá bem no jogo. Tomou o cartão amarelo. Mas joga numa zona do campo ali que é perigosa, pode tomar o segundo amarelo. Cara, é só você chegar no cara, falar, é o seguinte, dá uma segurada, você vai ter sempre uma cobertura, né? Mas não dá pra você tirar o cara só porque ele tomou cartão. E aí, o que aconteceu? Ele saiu... E a nota dele, ele era um jogador mais lúcido ali defensivamente falando, nota 5. Entrou o William Farias, para mim entrou muito mal, nota 4. Né? E o Carlos Eduardo não jogou nada, nota 4. Esse tripé aí, o CH. Bom, tanto eu como o Gleger, no momento da mexida no intervalo do jogo, a gente acabou falando a mesma coisa, né? Eu não tiraria o Luiz Otávio também pelo cartão. Eu até entendo, Hélio, porque além de na cabeça do treinador, eu não faria desta maneira. Ele tirou o jogador que tinha cartão amarelo e também tentou dar ritmo para o William Farias, que está voltando, porque ele é um jogador muito importante. Mas para esse jogo houve um equívoco. Ponto. Dito isso, Luiz Otávio, 5. O William Farias eu não vou pontuar, né? Acho que... teve bons momentos e maus momentos, nota 3, mas jogou só um pedaço do jogo. E o Carlos Eduardo não foi bem. No primeiro tempo ele até participou de maneira equivocada, mal posicionado. No segundo tempo, quando ele estava um pouco mais à vontade, ele cansou. Nota 4,5. Aqui 2-2, hein? Guarani e Ipiranga, estava 2-0 Guarani, público 4.600. O Greger, Isaac, foi até 33 segundo tempo... O Isaac, que tem 108 jogos pelo Guarani, do atual elenco que mais tem jogos pelo Guarani. Isaac. Outro detalhe, né, que o Hélio fala. O Isaac, ele é bom na bola no pé. Cara, mas jogador hoje não joga mais só com a bola no pé. Só com a bola no pé, vai no joguinho meu lá, que o CH sabe que eu jogo lá, no jogo radical, né, que tem toda terça-feira. Eu com a bola no pé também vou jogar, meu amigo. Então não adianta. Então, assim, não concordo. Para mim, ele não foi bem. 4,5. João Paulo, número 10. Bem marcado, como sempre. Caçapa cantada, todo adversário sabe. O que chamou a atenção, CH, é que o passe que ele deu dentro da área para o Ebert a 21, primeiro tempo. O Guarani atacando para o gol de entrada. Foi uma triangulação. Luca, João Paulo e um toquito para Ebert, que chutou, né, por cima. Vamos lá, João Paulo. Você resumiu o que eu penso, que eu vi do jogo, muito marcado. Ele teve lampejos, ele é um cara diferente, mas ele não conseguiu dar a dinâmica para o ataque como normalmente ele consegue dar, né? Hoje muito marcado, 4,5. Quer falar do João Paulo, Gleger? Não conseguiu jogar, né? Foi encaixotado ali na marcação, nota 4. Vamos nesse combo aqui, Ebert e Luca. O Lucas chutou mal na trave, o Ebert, ele participa do primeiro gol, fazendo 1-2 com o Dudu. O Ebert teve 2 chances, essa que o João Paulo passou para ele no primeiro tempo e a cabeçada dele, que foi o último lance dele a 33 do segundo tempo, né? E ele também teve chance, foi lançado, me lembro no segundo tempo, logo no comecinho, que o William Farias lançou o Ebert, ele sai da marcação, chutou rasteira, o goleiro defendeu e teve um outro lançamento para Ebert. Quando ele foi finalizar, ele foi travado pela marcação. Vamos lá, CH, Ebert e o Luca, perdão. O Herbert perdeu a oportunidade de sair consagrado hoje do brinco, né? Eu gostei dele, votei no craque do jogo, vou dar nota 5,5 para ele, mas ele perdeu 2 gols ali que não pode perder, não. Tá sem ritmo, tá? A gente vai dar um desconto, mas gostei dele. O primeiro tempo do Luca, eu gostei, segundo tempo não. Então o Luca leva nota 5 pelo primeiro tempo, Edu. Lembrando que Ebert e Luca foram substituídos, tá? Saíram a 28 e a 33 segundo tempo, respectivamente. Oi, Gleger, Ebert e Luca. Edu, o Herbert no primeiro tempo criou, mas assim, cara, não pode perder os gols que ele perdeu, né? Aquele primeiro gol que ele perde ali, cara, tem que botar a bola na rede. E ele participa efetivamente do lance do gol do Guarani, do Dudu, né? Que ele faz uma jogada legal, bonita, mas ficou devendo o Herbert hoje, nota 4,5. E o Luca, não gostei também.
pouco participativo, teve um lance ali, daquele lance do chute na trave, tem um desvio ali, a bola pega na trave, só. É muito pouco para a qualidade que tem o Luca. Então nota 4,5 para ele. CH, vamos lá, direto no Hélio Cizenando, terminando o jogo, muito vaiado e questionado por aquilo que ele começou, escalou, alterações e tal. E na coletiva, infelizmente, cenas absurdas, né? Bombas, rojões, 3 vezes parou a coletiva. É difícil, complicado. Nos últimos 7 jogos, o Guarani só ganhou uma. Hélio Cizenando, situação complicada justamente na reta final, CH. Ele cometeu um erro que eu não posso considerar como fatal, porque eu não sei o que aconteceria se ele tivesse mantido o Luiz Otávio no segundo tempo. Eu entendi o que ele fez, mas eu não faria o que ele fez, não é? E eu acho que também ele demorou para mexer nos jogadores do meio campo. Ele, com 15 minutos do segundo tempo, já dava para observar que o Carlos Eduardo e o Isaac, ou eles precisavam de um choque, ou tinha que tirar para colocar outro, não é? Até o presente momento do primeiro gol, estava todo mundo elogiando, o time a torcida estava em cima, aplaudindo, mas ele é o responsável também, né? Ele tem que detectar o jogador que tem problema de concentração. E o Guarani tomou 2 gols hoje de maneira infantil e por falta de concentração, e ele também é o responsável. Eu não acho que ele é o único responsável. Eu acho que os jogadores têm muita responsabilidade nisso também. Então o Hélio tem que ser cobrado? Tem. Mas os jogadores também. Porque não dá para... É inadmissível em 5 minutos você precisando vencer para se classificar, faltando 2 partidas para acabar a primeira parte do campeonato, e o Guarani dentro de casa, com quase 5 mil espectadores ao lado dele, toma 2 gols da maneira que o Guarani tomou. A culpa é do treinador? O gol que o Kaique França tomou é culpa do treinador? Estou perguntando para você, nosso cliente que está em casa. É culpa do treinador? Então, eu acho que a gente tem que, pelo menos eu faço isso, dividir o fardo. Eu acho que ele tem responsabilidade, ele já fez trabalhos melhores do que ele fez hoje. Hoje ele leva 4,5, mas eu quero mais uma vez reiterar. Os jogadores têm responsabilidade também. No jogo em Anápolis, o time criou em profusão e perdeu o jogo. Veja só você. E hoje, com 2-0, tomou o gol de empate. Isso não pode acontecer. Então, ele tem que corrigir isso aí. Essa é a responsabilidade dele. Ele tem que detectar o que está acontecendo e tem que resolver. E usar de criatividade. Então, o trabalho dele hoje, eu não gostei. Nota 4,5, Edu. CH, rapidinho para encerrar. O sábado não vai transmitir o jogo do Guarani, a TV Bandeirantes? É Botafogo e Guarani lá na Paraíba, né? 17 horas. Eu não tenho ainda a informação, me parece que o jogo da Band é o jogo do Ituano. É do Ituano. Eu vi o Breno, foi gozado, mas o Guarani, quando é 5 da tarde do sábado, eu pensei que fosse o Guarani que transmitisse. Não é uma decisão da Band. É uma decisão... É uma decisão da CBF, da direção de quem rede, coordena, né? E também da direção de quem coordena as transmissões, entendeu, Edu? É uma coisa que aqui em Campinas a gente não tem controle. Mas é bom explicar, porque você não vai transmitir, então, gente, então não depende da gente, né? Não depende. Tá bom, CH, você volta amanhã às 11h30, daqui a pouco, né? Nossa área, ao meio-dia, os donos da bola na TV. Um bom descanso, CH. Se Deus quiser, um grande abraço a todos, boa noite e até amanhã. Aqui 2-2, ô Gleger, e vamos lá, Hélio Cizenando. Edu, eu acho que o treinador, ele por exemplo, você vê, 7 jogos, apenas uma vitória, é isso, né, dos números, né? Você só ganhou uma, isso? É muito pouco. É muito pouco, desculpe, é muito pouco. É muito pouco para um time que tem a folha que tem o Guarani, pelos jogadores que tem o Guarani, e aí o torcedor, creio eu, que não está questionando, que não está discutindo o jogo de hoje. Claro e óbvio que também o jogo de hoje, mas está discutindo essa sequência, que é uma sequência negativa. Eu respeito demais o trabalho do Hélio, defendi ele na última partida, porque acho que o Guarani criou várias oportunidades e aí faltou concentração para o time. E hoje a mesma coisa. Só que hoje a gente percebe que as mudanças foram equivocadas. Hoje a gente percebe que
que a desorganização... O Breno fez essa pergunta, inclusive, para ele ali na coletiva, né? Cara, e essa desorganização no meio de campo? Cara, foi nítido. Eu não vi que estava desorganizado. Mas peraí, Hélio, pelo amor de Deus. Qualquer um que estava assistindo o jogo via que o meio de campo, né, que os homens de criação, e é só puxar as notas aí de todos eles que participaram muito pouco. Quantas vezes eu falei isso pro Bolis na transmissão? Bolis, quantas vezes você falou o nome do Carlos Eduardo? Ele disse muito pouco. Cara, um cara de transição, né? Um cara que tem que pegar a bola e levar essa bola pro ataque, que tem que chegar, que tem que finalizar, e o Carlos Eduardo já fez isso inúmeras vezes. Ou eu tô falando alguma bobagem? O João Paulo, encaixotado na marcação, cria uma estratégia para ele sair dessa marcação, chama ele, puxa ele um pouco mais pro lado, infiltra um pouco mais o Isaac, que também tava, né, não conseguia jogar. Aí, desculpa, mas aí tem que ter, né, o treinador, tem que ter os botões no vestiário. Ele fala, o Carlos, eu não sei, ele citou um jogador lá, o Carlos Eduardo tava puxando ele um pouquinho mais pro lado, ele conseguiu. Mas então, eu não vi isso, desculpa, eu não vi. Eu vi o Carlos Eduardo pior no segundo tempo do que no primeiro tempo, que participou muito pouco. No segundo tempo ele participa, mas errando demais. Errando muito marcado também. Então eu acho, hoje, o Hélio realmente, e as críticas, e o torcedor, ele é o termômetro daquilo que está acontecendo. É o termômetro. O torcedor está preocupado. Edu, a gente anda pelas ruas, eu tive a oportunidade, e aliás um privilégio de vestir a camisa do Guarani, então sou muito conhecido aqui na região por ter atuado com a camisa do Guarani, e o torcedor do Bugrino cobra muito, cara. Se continuar desse jeito, nós não vamos subir. E é verdade. Desculpa, é só pegar os números aí dos últimos 7 jogos. Continua nessa sequência, nesse percentual, o Edu e o Tigrão, que é muito bom de conta, né, de percentuais, é só puxar o percentual e aí jogar lá na outra fase. Não sobe, gente. Então é por isso que o torcedor tá criticando, por isso que o torcedor tá cobrando, porque o torcedor tá preocupado. E o Hélio Cizenando, junto com os jogadores, tem o seu percentual de culpa, sim. Hoje a nota dele é 3, Edu, não gostei. Boa noite, grande semana, Greg, até a próxima. Pra você também, Edu, um grande abraço pra você aí, Deus abençoe. Na próxima tamo junto, se Deus quiser, valeu. Se Deus quiser, você também, uma semana abençoada pra você. Meus amigos, final do apito final, trabalhos técnicos do Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Gilberto Sufi lá no brinco, Guarani 2, Ipiranga também 2, Bolis narrou, Greg de CH comentaram, Breno Beretta nas reportagens. A todos, muito obrigado pela audiência no YouTube, na Rádio Bandeirantes, 85,7, e a gente volta então no sábado, na quarta jogo da Ponte, Vila Nova e Ponte, quarta a gente volta, quarta eu volto! Se Deus quiser. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia. Recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Vamos ao destaque do dia. Petrobras confirma a existência de petróleo no litoral do Amapá. Empresa seguirá com estudos para determinar a quantidade e a qualidade do óleo encontrado. Luana Karen. O poço onde a Petrobras encontrou petróleo está localizado a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, a uma profundidade de quase 2.900 metros.